sensível, bondoso ou mal-humorado? Pois é, existe um monte de testes psicológicos por aí, mas sabia que até calçados podem revelar traços da sua personalidade? Vamos ver que tipo de pessoa você é de acordo com o seu sapato. Estes são meus preferidos: botas de trabalho pesadas e com cadarços até em cima. Pessoas muito organizadas costumam escolher esse tipo de calçado. Elas adoram trabalhar e ficam mal-humoradas quando as coisas não saem como planejado. Aqui vai um pequeno conselho: levar as coisas a sério é importante, mas tente ser mais espontâneo de vez em quando. Você vai gostar. Tênis. Se você os usa para ir à escola, para o trabalho, festas, ou seja, se não tira os tênis do pé, seja qual for a ocasião, você é realista e se importa mais com sua índole do que com sua aparência. Fazer amizades é moleza, pois você é simpático e fácil de lidar. Todos te adoram, te consideram um ótimo amigo e confiam qualquer segredo a você, pois sabem que podem sempre contar com sua ajuda. Scarpin. Estes são fantásticos. Se você os usa com mais frequência que qualquer outro calçado, é porque não tem medo de nenhuma dificuldade na vida. Afinal, andar o dia todo com estes saltos não é mole não. Isso também mostra que você é um líder por natureza, mesmo se ainda não tiver se dado conta disso. Sabe como conduzir qualquer processo e o que fazer para que tudo dê certo. Tem gente que acha você um pouquinho mandona, então aqui está um conselho: mostre sua verdadeira essência e não tenha medo de parecer sensível. Tênis da moda. Apesar de aparentar ser alguém frio, você é muito sensível e gentil. Você adora ser o centro das atenções, mas às vezes é tímido demais para se destacar em meio à multidão. Aqui está uma dica: tente elogiar 5 pessoas aleatórias durante o dia. Assim a timidez desaparecerá aos poucos e você se sentirá mais confiante. Botas de cano longo. Você adora a natureza e vê beleza em coisas simples que passam despercebidas, como nuvens diferentes, flores pequeninas ou o cantar dos pássaros. Pessoas assim geralmente são ótimas em artes, então se você nunca experimentou nenhum hobby nessa área, vale a pena tentar. Que tal participar de uma aula de pintura ou aprender a tocar ukulele? Vai fundo, você tem veia artística. Loafer. Seu estilo é clássico. Você é uma pessoa bastante determinada e sabe exatamente o que quer e como conseguir isso. Conforto é uma das coisas mais importantes em sua vida e, como sempre, tem seus prós e contras. Meu conselho é: desafie-se mais e vá acampar para mudar um pouco a rotina. Você verá que o mundo continua lindo mesmo quando as situações não são de total aconchego. Chinelos. Você é descontraído, mas tem gente que confunde isso com falta de responsabilidade. E não é isso. Você está sempre pronto a ajudar seus amigos quando eles pedem e faz o melhor para que se sintam felizes. Chegar na hora certa é seu calcanhar de Aquiles, o que irrita outras pessoas e pode lhe trazer certos problemas também. Um ótimo exercício para checar sua pontualidade é marcar 1 minuto no relógio e não olhar para ele. Espere o tempo programado, mas sem contar até 60. Apenas espere e confira quando sentir que o tempo passou. Se estiver passando mais que 1 minuto, significa que o tempo passa mais devagar para você do que para os outros. Então é hora de começar a controlar isso. Mules. Você gosta de ser exclusiva e diferenciada, mesmo quando não é tão fácil fazer isso, como andar de mules. Você quer estar no centro das atenções, e se esforçar muito para conseguir isso não vai te levar a lugar algum. Relaxe e foque mais em si mesma e nas coisas que você quer, mas que nunca tentou. Na verdade, as pessoas não prestam muita atenção nos outros, então a única pessoa que você precisa impressionar é a si mesma. Aqui está um conselho: tire uma semana de folga e dedique esse tempo para fazer tudo o que sempre quis. Botas de salto alto. Você consegue lidar com praticamente qualquer situação e nunca tem medo de assumir a responsabilidade quando alguma coisa dá errado. Sua mente é afiada e te ajuda a encontrar uma saída para qualquer problema. Seu superpoder é saber como tomar decisões racionais. Mesmo assim, essa racionalidade pode te deixar cansada. Tente agir com espontaneidade de vez em quando. Clogs. Você tem um coração de ouro, adora compartilhar e envolver as pessoas com seu cuidado. Se estiver pensando em qual profissão seguir, talvez seja interessante considerar ocupações como professor, enfermeiro ou qualquer outro trabalho que precise lidar com o público. Outra coisa, quem usa clogs adora a natureza e animais, então você pode se dar bem trabalhando em áreas como ecologia ou veterinária. Sapatilhas.
Você gosta de descomplicar as coisas e faz de tudo para evitar conflitos, estresse e drama. Seus amigos te adoram por causa de sua personalidade calma e dócil. Você não gosta de ser líder no trabalho e prefere criar, não tomar decisões. Sua criatividade é seu superpoder. Você também lida bem com o criticismo e não desiste facilmente, mesmo quando suas ideias não são aceitas por seus colegas de trabalho. Scarpins com salto maior que 10 centímetros. Quem ama usar esse tipo de calçado sabe exatamente o que quer e como chegar lá. Essas pessoas podem parecer materialistas, mas não passa de ilusão. Na verdade, elas têm um desempenho fenomenal no trabalho e nunca perdem oportunidades de crescimento pessoal. E mais, elas são admiradoras da arte e da beleza, sempre dão um jeitinho de estarem impecáveis, mas sem gastar muito. Sapatos Oxford. Quem gosta desse tipo de calçado preza a elegância em qualquer lugar ou horário. Essas pessoas também são flexíveis e prontas para qualquer mudança, desde que ela seja elegante. A única coisa com a qual elas podem sofrer é com a própria versatilidade, incluindo oscilações de humor. Às vezes pode ser difícil tomar decisões e agir rápido. Calçados esportivos. Mas isso não significa que a pessoa que os usa é um atleta de verdade. Mesmo assim, essas pessoas são cheias de energia e adoram vivenciar muitas coisas ao mesmo tempo. Elas conseguem conciliar vários trabalhos e a vida pessoal, e parece que o dia delas tem 30 horas em vez de 24. Distribuir bem o tempo e focar no que é prioridade é o ponto forte delas. Sandália Annabella. Você sempre sabe como se portar em qualquer situação. É impossível ignorar sua energia atraente e acolhedora. Mulheres que usam esse tipo de sandália são extrovertidas e cordiais. Por isso, têm muitos amigos e estão cercadas por pessoas que querem estreitar vínculos. Aqui vai uma dica para quem é fã de um salto plataforma. Quando estiver distribuindo seu amor por aí, não se esqueça de si mesma. E cuidado para não abrir o coração com qualquer um. Tente conhecer melhor seu confidente antes de fazer isso. Botas felpudas. Você é uma pessoa compreensiva que busca proteção do mundo externo. Em sua concepção, não há nada melhor que passar a noite quietinho, apreciando uma xícara de chocolate quente. Pode ser por causa de algum trauma do passado, mas não se prenda em uma bolha. O mundo está cheio de emoções positivas e pessoas legais. Meu conselho é escrever uma lista de 5 coisas que você queira fazer, mas nunca teve coragem. Faça bilhetinhos, dobre e os misture dentro de um pote, depois pegue um. Isso é o que você precisa fazer para ganhar confiança. E por último, mas não menos importante, Crocs. Você pode parecer que quando alguém usa Crocs, significa que coloca o conforto acima do estilo, mas é mais complexo que isso. Quem gosta desse tipo de calçado tem uma alma incrivelmente jovial. Pode estar no alto de seus 70 anos, mas ainda se sentir cheio de vida. Infelizmente tem gente que critica esses calçados alegando falta de estilo. Mas sabe de uma coisa? Eles não sabem o que estão perdendo. Preste atenção no quão perto alguém está de você. Se seu amigo der um passo atrás quando você se aproximar, pode significar que a conexão de vocês não é mútua. Isso fica claro quando se observa um casal conversando entre si. Se a pessoa apoiar o corpo para trás em uma cadeira durante uma conversa, isso pode indicar tédio ou cansaço. As boas maneiras impedem que a maioria das pessoas coloquem fim em uma conversa, mesmo quando não estão gostando dela. Se você tiver notado esse microgesto, talvez seja legal perguntar se a pessoa está se sentindo bem ou sugerir que vocês façam uma pausa. Quando alguém se aproximar mesmo depois que você tiver se afastado dele, isso pode indicar um desejo de ser dominante no relacionamento de vocês ou de convencê-lo de alguma coisa. A orientação corporal é o ângulo do corpo de uma pessoa em relação ao seu durante uma conversa. Ela geralmente revela em quem ou no que estamos realmente interessados. Muitas pessoas consideram segurar o antebraço enquanto conversa como um gesto ruim, pois pode ser interpretado como um sinal de vulnerabilidade e insegurança. O mesmo se aplica às pernas. Se quiser passar a impressão de ser uma pessoa confiante e simpática, tente ficar em pé ou sentado sem cruzar as pernas e braços. Esconder as mãos atrás do antebraço é um sinal negativo para quem está ao seu redor. Geralmente usamos essa posição quando estamos chateados ou com raiva. E quanto mais altos seus braços estiverem cruzados, mais infeliz você vai parecer para as pessoas. Assim como os animais, as pessoas costumam demonstrar o famoso comportamento territorial. Quanto mais alta é a posição econômica e social de uma pessoa, mais território ela tende a ocupar.
As pessoas geralmente expressam isso sentando-se espaçosamente em uma cadeira, colocando as pernas sobre a mesa, espaçando bem os braços e pernas, se espreguiçando em público e assim por diante. Pessoas confiantes não hesitam em ocupar muito espaço, enquanto quem se sente inseguro vai inconscientemente ocupar menos espaço, comprimindo os ombros e mantendo as mãos próximas do corpo. Segurar uma bebida ou o telefone na altura do coração pode indicar um desejo inconsciente de se proteger do mundo. Segurar esses objetos na altura da cintura revela que a pessoa se sente segura e aberta à comunicação. Se as palmas das mãos estiverem voltadas para cima, isso quer dizer que inconscientemente a pessoa está sugerindo ou pedindo alguma coisa. A maioria das pessoas associa palmas abertas com confiança, honestidade e lealdade. Do mesmo modo, palmas viradas para baixo indicam reclamação e exigência. Se alguém não para de balançar a cabeça em sinal de concordância enquanto você está falando, isso pode indicar que o assunto sobre o qual você está falando é chato ou desagradável. As pessoas também balançam muito a cabeça quando estão tentando provar sua capacidade de seguir instruções. Você certamente já fez isso também em situações de pressão, como em um emprego novo ou quando conheceu alguém especial. Esse gesto é acompanhado de piscadas frequentes. A pessoa pode se sentir oprimida pela autoridade de quem está falando e se esforça para deixar uma boa impressão. Quando alguém de quem você gosta chega, seu subconsciente vai querer garantir que você está atraente. Isso pode fazer você ajeitar as roupas, o cabelo e seus acessórios. As pessoas também costumam assumir uma postura corporal mais agradável e até começam a olhar em volta à procura de um espelho ou qualquer outra superfície refletiva. Tem gente que fica constantemente tocando em sua própria pele ou passando a língua nos lábios. Se você tiver notado esse comportamento em alguém com quem está conversando, não se apresse em tirar conclusões e já planejar o futuro de vocês juntos. Talvez essa pessoa esteja interessada em outro alguém que também está ali. Ou seja, simplesmente um perfeccionista que quer estar em sua melhor versão diante de outras pessoas. Quando alguém finge estar sorrindo, dá para perceber que os olhos não estão sorrindo junto com os lábios. Outra coisa, os sorrisos forçados não são contagiantes, então você provavelmente não sentirá vontade de sorrir de volta. Esse problema pode ser facilmente resolvido com uma piada inesperada. Mandíbulas cerradas é sinal de ansiedade. Quem está assim pode nem perceber, já que isso acontece inconscientemente. Se você encontrar alguém que está com as mandíbulas cerradas, pode apostar que ele está pensando em algum problema. Lembre-se de que não há rostos perfeitamente simétricos na natureza. Se você conhecer alguém com um rosto assim, essa pessoa provavelmente é um robô. Emoções falsas e assimétricas geralmente se manifestam com sobrancelhas erguidas ou um sorriso torto. Quando alguém está sentindo emoções fortes, mas tenta manter a calma e se conter, ela pode piscar com apenas um olho. O enrubescimento repentino geralmente é involuntário e desencadeado por emoções intensas como vergonha, timidez, culpa ou sentimentos românticos. Esses gatilhos emocionais forçam o corpo a liberar adrenalina, que simula o sistema nervoso e dilata os vasos sanguíneos. Na maioria dos casos, o enrubescimento envia um sinal de que a pessoa prefere não chamar a atenção para si. Bochechas coradas também denunciam pessoas que estão com medo de que seus segredos possam ser revelados. Quando as pessoas estão muito concentradas em uma conversa, suas mãos geralmente não se movem. Se você estiver conversando com alguém e perceber que essa pessoa está batendo o punho cerrado sobre a mesa ou se balançando na cadeira, é um sinal de que ela não está tão interessada em tal conversa. Quando você ouve uma coisa legal, mas ao mesmo tempo quem disse isso cerra os punhos instintivamente, pode apostar que essa pessoa está exagerando, mentindo ou tentando esconder uma raiva reprimida. Inclinar a cabeça para o lado é considerado um gesto de confiança e simpatia. As artérias vitais que abastecem o cérebro com oxigênio ficam no pescoço. Quem se sente ameaçado esconde instintivamente essas artérias, puxando a cabeça para perto dos ombros. Quem inclina a cabeça durante uma conversa geralmente parece mais atraente e confiável, pois esse gesto traz um ar mais brincalhão. Quando você chega a uma festa, é bem provável que todos os olhares se virem para a sua direção. Mantenha os olhos bem abertos para mostrar que também está aberto a esse mundo. Quando sorrir, mantenha a boca levemente aberta. Se o sorriso for escancarado demais, podem achar que ele é falso. É hora de cumprimentar todos à sua volta. Lembre-se de que um aperto de mãos frouxo pode ser muito ofensivo. Afinal, é a primeira impressão. Se o seu aperto de mãos for firme, todos vão pensar na hora que você é uma pessoa extrovertida e sociável. Quem tem um aperto de mãos firme também tem mais chances de conseguir um emprego. E sim, ninguém gosta de pegar em mãos geladas, então aqueça elas antes de cumprimentar alguém.
A forma com que alguém aperta sua mão pode mostrar suas intenções. O aperto de mão de luva, que é quando uma das partes cobre a parte externa das mãos do outro com a mão que está livre, transmite confiança, e quando alguém dá um toque em seu braço ou ombro enquanto aperta sua mão, isso pode indicar que essa pessoa não é muito comunicativa. Faça um elogio à pessoa com quem você estiver conversando. Psicólogos afirmam que tudo o que dizemos influencia a forma como as pessoas nos enxergam. Quando fazemos um elogio e dizemos que alguém é bonito, ele começa inconscientemente a pensar que você é legal. E é uma via de mão dupla. Se você reclama que alguém não presta, as pessoas podem começar a achar que você é que é o problema, não a pessoa da qual você falou mal. Para fazer com que cada vez mais pessoas gostem de você, experimente a técnica do espelhamento. Ela consiste basicamente em refletir e imitar a linguagem corporal do seu interlocutor. É sempre legal conhecer alguém que seja parecido com você. Quanto à linguagem corporal, atente-se à sua postura. Mantenha o queixo erguido e o peito estufado o tempo todo. Quando estiver sentado, mantenha as pernas cruzadas. Isso também ajuda a manter uma boa postura. Tocar nas pessoas o tempo todo não é legal, mas um leve toque pode fazer alguém se sentir mais à vontade em sua presença durante uma conversa. Dê um leve tapinha nas costas ou encoste no braço da pessoa, mas sem exagerar. Um experimento mostrou que as garçonetes que usaram essa técnica quando estavam levando o troco receberam gorjetas mais generosas. Oh, dá pra lucrar com isso! Para fazer com que alguém goste ainda mais de você, experimente contar um segredo para essa pessoa. Deve ser algo pessoal, que possa ser usado contra você. Isso funciona ao contrário também, mas seu novo amigo precisa ter certeza de que você não vai sair espalhando para todo mundo o que ouviu. A confiança e honestidade são essenciais. Quando você estiver conversando com alguém e receber uma resposta indesejada, olhe essa pessoa nos olhos. Muitas pessoas começam a se sentir incomodadas com isso e podem até mudar de ideia. Sempre que estiver tendo uma discussão acalorada com alguém que não concorda com nada do que você diz, comece a falar mais rápido. Assim, ela não terá tempo de processar tudo, terá que pensar mais e provavelmente irá reconsiderar a sua opinião. Isso funciona ao contrário também. Quando uma pessoa concordar com tudo que você disser, comece a falar mais devagar, para que ela possa avaliar melhor a mensagem. Observar os sinais corporais pode ajudar a ler a mente das pessoas. Quando alguém fecha os olhos, está tentando esconder alguma coisa, ou está simplesmente cansada de você. Pode ser os dois também. Quando alguém toca a própria boca, pode ser porque acabou de dizer alguma coisa sem querer, ou pode ser também porque está sofrendo com uma afta. Dar risadas em momentos sérios não tem graça nenhuma. E nem é pra ter. Isso é um mecanismo de defesa que o ajuda a encarar situações difíceis. Embora algumas pessoas entendam isso, você pode ficar bastante constrangido se não conseguir controlar sua vontade de dar risada. Para parar de rir involuntariamente em situações tensas, é preciso substituir esse tipo de comportamento por alguma coisa que o distraia. Lamber ou morder os lábios pode ajudar. Ou ainda, morder a parte de dentro da bochecha. Quem sabe se beliscar? A dor repentina vai fazer você parar de dar risada. Ou não. Brincar com alguma coisa é outra alternativa. O segredo é mexer com algo que possa distraí-lo. Tipo apertar o botão de uma caneta, pressionar as teclas do celular ou até pegar nos brincos. Gente! Se mesmo assim não conseguir parar, a única solução é pedir permissão para sair do recinto. Dê uma boa desculpa. Diga que não está se sentindo bem ou que precisa tomar um ar. Aí aproveite que ninguém está por perto e ria à vontade. O riso pode ser um bom remédio sempre que se sentir estressado, mas um pouco inconveniente dependendo da situação. Enfim, suponhamos que não dê para sair da sala e que morder os lábios não esteja ajudando. Nesse caso, tente focar em uma cor no ambiente. Encontre todos os objetos amarelos ao seu redor, depois os vermelhos e daí por diante. Até uma meta insignificante como essa é capaz de levar suas emoções embora. Cante sua música preferida mentalmente, conte de 1 a 20 ou repita aquele comercial estranho que viu na TV na noite anterior, de novo. O segredo é desviar sua atenção para algo neutro. Geralmente leva 1 minuto para que consiga se acalmar quando para de pensar em alguma coisa que o deixe apreensivo. Quando você chega a uma festa, é comum que todos olhem em sua direção. Mantenha os olhos bem abertos para mostrar que está confortável com esse mundo também. Quando estiver sorrindo, mantenha a boca levemente aberta. Se o sorriso for largo demais, podem achar que é um pouco falso. Hora de cumprimentar todo mundo. Lembre-se de que um aperto de mãos fraco pode ser mal visto. Afinal, é a primeira impressão. Se ele for firme, as pessoas pensarão que você é extrovertido e sociável.
Quem tem um aperto de mão firme também tem mais chances de conseguir um emprego. E sim, ninguém gosta de pegar em mãos frias, então aqueça bem a sua antes de cumprimentar os outros. O jeito que alguém aperta a mão pode demonstrar a intenção. O aperto de 2 mãos indica que a pessoa é confiável. E se ela encostar no seu braço ou ombro enquanto estiver apertando sua mão, isso certamente mostra que ela não se comunica bem. Sempre segure sua bolsa com a mão esquerda. Assim a direita sempre estará pronta para um cumprimento. Não é de bom tom trocar de mãos na hora que for cumprimentar alguém em uma festa. Outro truque para parecer mais sociável em qualquer evento é sempre segurar uma bebida. Assim, as pessoas à sua volta pensarão que você é mais acessível. Não importa se é um amigo de longa data ou alguém que você acabou de conhecer, sempre use o nome da pessoa com quem está conversando. Sim, pode haver centenas delas em uma festa, mas se você repetir o nome do interlocutor enquanto conversa com ele, isso fará se sentir especial. Eu tive uma amiga na escola que conseguia se lembrar dos nomes de todo mundo que conhecia em uma festa, e me recordo que isso encantava a todos. Elogie quem quer que seja que estiver conversando com você. Os psicólogos afirmam que tudo o que dizemos influencia a forma como os demais nos veem. Quando você elogia e diz que uma pessoa está bonita, ela inconscientemente começa a pensar que você é legal. O contrário também funciona. Quando reclama que alguém não é legal, os outros talvez achem que você é que não é legal, e não a pessoa da qual está falando. Para fazer com que mais gente goste de você, experimente a técnica do espelhamento. Basicamente, basta apenas imitar a linguagem corporal do interlocutor. É sempre bom encontrar alguém parecido com a gente. Quanto à linguagem corporal, fique atento à sua postura. Mantenha o queixo paralelo ao chão e os ombros virados para trás o tempo todo. Quando estiver sentado, mantenha as pernas cruzadas. Isso também o ajudará a ter uma boa postura. Muitas pessoas conseguem, inconscientemente, sentir o humor de quem está à sua volta. Então, se quiser que seu amigo se sinta confortável quando estiver ao seu lado, fique de bom humor, ou pelo menos tente. Sua vibe positiva se espalhará, e os outros gostarão de você por se sentirem bem em sua companhia. Espere coisas boas dos demais. Isso pode soar ingênuo, mas se você pensar que alguém não é legal, se comportará de uma forma que revelará as piores coisas daquela pessoa. E é bem provável que ela não o tratará bem. Se demonstrar simpatia, porém, a maioria fará o mesmo em retribuição. Esta dica é meio sem lógica. Se for muito legal e altruísta, algumas pessoas podem não querer trabalhar e fazer amizade com você. Parece controverso, mas o problema é que os altruístas podem fazer os outros se sentirem piores. Ninguém acredita na sinceridade de quem só se preocupa com o bem-estar alheio. Sim, ninguém gosta de quem é perfeito. Será que isso existe mesmo? Então, uma boa dica é mostrar que se pode ser imperfeito às vezes. Os psicólogos dizem que as pessoas costumam gostar de quem erra de vez em quando. E é mesmo. Tocar nos outros sem parar não é legal, mas um toque sutil pode fazer alguém ter uma melhor impressão a seu respeito durante uma conversa. Dê um leve tapinha nas costas ou no braço, mas por favor, não exagere. O experimento mostrou que as garçonetes que usaram essa técnica, enquanto davam troco para os clientes, ganharam gorjetas maiores. Ó, saiu no lucro, hein? Para fazer alguém gostar ainda mais de você, conte um segredo. Deve ser alguma coisa pessoal que pode ser usada contra você. Isso funciona para ambos os lados, mas seu novo amigo precisa ter certeza de que você não espalhará o segredo dele por aí. A confiança é tão importante quanto a lealdade e a honestidade. Perguntas casuais como, qual é a sua cor preferida? São ok, mas algo como, fale sobre o seu primeiro amor. Pode fazer você conhecer melhor o interlocutor. De qualquer modo, tome cuidado com perguntas assim, e só as faça se tiver certeza de que não causará nenhum incômodo à pessoa. Seu comportamento na internet forma a impressão geral que os outros têm a seu respeito. Não compartilhe muitas fotos nas redes sociais. Sim, isso pode parecer que você é sociável e aberto, mas um estudo recente provou que as pessoas não parecem se relacionar muito bem com quem posta tudo na internet. Mas ao contrário também não é legal. Não compartilhar nada pode ser até pior do que postar demais. Parece suspeito quando alguém tem muitos ou pouquíssimos amigos em sua lista. Outro estudo revelou que a quantidade perfeita para despertar a simpatia dos outros é de cerca de 300 pessoas. Quem tinha menos de 100 na lista teve uma avaliação mais baixa, enquanto aqueles com mais de 300 davam a impressão de estar em busca de popularidade ou focados demais em redes sociais. Ei, esqueça os 300. Ter 6 amigos verdadeiros que realmente o conhecem e o amam como você é muito melhor que ter 300 conhecidos. Mas isso é apenas a minha opinião. Muito bem, voltando à festa, quando estiver conversando e receber uma resposta negativa, tente olhar dentro dos olhos do interlocutor. Isso faz a maioria das pessoas sentir que alguma coisa está errada e tem mais chances de mudar de ideia. Não, isso não funciona se pedir a um estranho para lhe dar o carro dele de presente. Mágica a gente não faz. Quando estiver em uma discussão acalorada e seu oponente não estiver concordando com seus argumentos, comece a falar mais rápido.
Assim ele não terá tempo de processar tudo e precisará pensar de novo, aumentando a probabilidade de reconsiderar a opinião. O contrário também dá certo. Se alguém estiver concordando, comece a falar mais devagar, para que ele possa avaliar melhor a mensagem. Mas volto a dizer, falar rápido não vai convencer um estranho a lhe dar o carro. Que obsessão é essa? Se quiser receber a ajuda de alguém, é preciso pedir do jeito certo. As pessoas gostam de se sentirem importantes. Então se você disser, preciso de você, terá mais chances de ter seu pedido atendido. Pedra, papel, tesoura. É um jogo famoso por ajudar as pessoas a fazer escolhas difíceis. Mas sabia que tem um jeito de sempre ganhar? Pouco antes da disputa, faça uma pergunta aleatória para o seu oponente, tipo, sabia que todos nós somos feitos de pixels? Seu amigo ficará confuso e menos propício a mostrar uma tesoura. Ei, amigo é para essas coisas. É uma combinação mágica de palavras que se deve dizer quando alguém o agradece por alguma coisa que você fez por ele. Na verdade, diga qualquer coisa menos sem problema. Essa frase desvaloriza o gesto bacana que o outro teve. Algumas pessoas costumam esquecer as coisas boas que os demais fazem por elas. Mas essa frase certamente as fará lembrar que te devem uma. Outra resposta clássica é, disponha. Aliás, eu quase não ouço essa mais. Observar a linguagem corporal de uma pessoa pode ajudar a ler a mente dela. Quando ela fecha os olhos ou está escondendo alguma coisa ou está cansada de você. Quem sabe os dois? Quando alguém passa a mão na boca, é porque certamente disse mais do que deveria. Ou de repente está com alguma afta. A maneira com que os outros sentam pode dizer muito sobre eles. Quem se inclina para frente enquanto senta, geralmente quer fazer contato e gosta da pessoa com a qual está conversando. Mas se o interlocutor se inclina para trás, isso mostra que ele está entediado e que não está muito afim de papo. De qualquer modo, você vai descobrir alguma coisa sobre ele. Disponha. Preste atenção no quão perto as pessoas ficam de você. Se seu amigo der um passo atrás quando você se aproximar mais, pode significar que a relação de vocês não é recíproca. Basta observar o modo como os casais conversam. Quanto mais cumplicidade, mais próximos eles ficam. Se alguém afastar a cadeira para trás enquanto conversa com você, isso pode indicar tédio ou fadiga. Por educação, em sua maioria, as pessoas não têm coragem de interromper uma conversa, mesmo quando não estão gostando dela. Se perceber este microgesto, pergunte se o interlocutor está bem ou sugira dar uma pausa na conversa. Se alguém se aproximar mais, mesmo depois de você ter se afastado, isso pode indicar um desejo de ser dominador nos relacionamentos ou de querer convencê-lo de algo. A orientação corporal é o ângulo do corpo de uma pessoa em relação ao seu durante a conversa. E isso geralmente revela em quem ou no que estamos realmente interessados. Se a cabeça estiver virada em sua direção, mas o corpo estiver virado para o lado, a pessoa pode não estar totalmente engajada no papo. Ou então o subconsciente dela está dizendo que ela está com pressa e que precisa tratar de tarefas mais importantes. Se quiser mostrar ao interlocutor que está totalmente interessado, fique cara a cara com ele e posicione seus ombros paralelos ao dele. Isso criará um espaço psicológico protegendo-os de qualquer distração ao redor. Quem mente geralmente evita fazer contato visual direto. A direção do olhar pode dar pistas importantes. Se alguém estiver olhando para a direita ou para cima durante uma conversa, é bem provável que esteja mentindo, pois esse movimento desperta partes cerebrais responsáveis pela imaginação. Se o interlocutor está falando e olhando para a esquerda ou para baixo, significa que está memorizando ou relembrando fatos. Nesse caso, a conversa certamente é sincera. Essa é uma ótima dica para colocar a honestidade de seus amigos à prova. Só tome cuidado para não confundir a esquerda e a direita. Assim como os animais, as pessoas também demonstram o famoso comportamento territorial. Quanto mais alta for a posição econômica e social de uma delas, mais território tende a ocupar. Ela geralmente expressa isso se acomodando em uma cadeira, colocando as pernas sobre a mesa, abrindo os braços ou pernas, se espreguiçando em público e daí por diante. Quem é confiante não hesita em ocupar muito espaço, enquanto quem se sente inseguro sempre procura inconscientemente ocupar o menor espaço possível, encolhendo os ombros e mantendo as mãos próximas do corpo. Se alguém começar a concordar repetidamente e até de forma exagerada durante a sua fala, isso pode indicar que o assunto sobre o qual você está falando é chato ou desagradável. As pessoas também costumam balançar a cabeça demais quando estão tentando mostrar capacidade de seguir instruções. Você certamente já fez isso ao começar em um emprego novo ou ao conhecer alguém especial. Se esse gesto vier acompanhado de piscadas frequentes, a pessoa provavelmente está se sentindo ameaçada pela autoridade de quem está falando e tentará fazer de tudo para deixar uma boa impressão.
Quando alguém de quem você gosta entrar em uma sala, seu inconsciente vai querer que você pareça atraente. Isso pode fazer com que ajeite suas roupas, o cabelo ou os acessórios. As pessoas também costumam posicionar o corpo para fazê-lo parecer mais gracioso e até começam a olhar ao redor em busca de um espelho ou qualquer outra superfície refletiva. Tem gente que não para de tocar na própria pele ou de lamber os próprios lábios. Se notar algum desses comportamentos em alguém com quem estiver conversando, não se precipite com pedido de casamento, hein? Talvez essa pessoa goste de outra que também esteja na sala. Ou quem sabe alguém perfeccionista tentando parecer melhor aos olhos dos outros. As rugas ao redor dos olhos podem dizer se um sorriso é sincero ou não. Quando alguém está forçando, pode reparar, os olhos não sorriem com os lábios. Outra coisa, os sorrisos falsos não são contagiantes, então você provavelmente não sentirá vontade de sorrir de volta. Esse problema pode ser facilmente resolvido com uma piada boa e inesperada. Mandíbulas cerradas indicam a ansiedade. Você pode nem perceber que está fazendo isso. É algo involuntário. Se vir alguém com as mandíbulas cerradas, saiba que a pessoa certamente está pensando em alguma coisa estressante. Os músculos faciais, principalmente as mandíbulas, podem ficar contraídos por anos a fio, mas cantar e fazer exercícios especiais de relaxamento são capazes de ajudar a apagar as marcas de preocupação do seu rosto. Quando alguém fica apreensivo, o estresse pode paralisar parcialmente a mandíbula, fazendo a voz soar diferente. E se essa pessoa também engolir nervosamente e respirar de forma irregular, está na cara que alguma coisa incomoda. Os músculos faciais mostram emoções verdadeiras simetricamente. Se um lado do rosto estiver mais ativo do que o outro, isso pode ser um sinal de emoções falsas. Lembra que não há rostos perfeitamente simétricos na natureza? Então, se encontrar uma pessoa com o rosto perfeitinho, provavelmente é um robô. Emoções falsas e assimétricas geralmente se manifestam com uma sobrancelha erguida ou um sorriso torto. Quando alguém passa por emoções intensas, mas tenta ficar calmo e estável, isso pode fazer com que pisque com um olho só. O enrubescimento repentino geralmente é involuntário e desencadeado por emoções intensas como vergonha, timidez, culpa ou sentimentos românticos. Esses gatilhos emocionais forçam o corpo a liberar adrenalina, que estimula o sistema nervoso e dilata os vasos sanguíneos. Na maioria dos casos, o rubor de uma pessoa é um sinal de que ela não quer chamar a atenção. As bochechas vermelhas também indicam que ela tem medo de que seus segredos sejam revelados. Tem gente que costuma enrubescer mais intensamente que os outros. Até o menor sinal de estresse pode ocasionar vermelhidão na pele das maçãs do rosto, orelhas e peito. Então, analise a situação com cuidado e observe outros sinais antes de tirar conclusões precipitadas. Quando alguém ergue os braços totalmente em uma postura confortável, isso revela um sentimento de tranquilidade na sua companhia. Agora, o contrário, que é levantar a mão apenas até a altura da cabeça, indica insegurança e timidez. Quando uma pessoa segura bebidas ou telefones na altura do coração, isso pode indicar um desejo inconsciente de se proteger do mundo. Manter essas mesmas coisas na altura da cintura revela alguém seguro e aberto à comunicação. Se as palmas das mãos estiverem viradas para cima, isso mostra que inconscientemente a pessoa está sugerindo ou perguntando alguma coisa. A maioria associa esse gesto a confiança, honestidade e lealdade. E palmas das mãos viradas para baixo geralmente indicam alguém reclamando ou exigindo alguma coisa. Gesticular enquanto fala em público ajuda a plateia a entender novas informações com mais facilidade. Apenas tente não balançar seus braços com muita frequência ou muito alto. As pessoas podem achar que você é dramático demais e perder o foco. Colocar as mãos nos bolsos também não é uma boa ideia. A plateia pode entender que você é arrogante e desonesto e que tem um monte de segredos. Quando as pessoas estão concentradas em uma conversa, as palmas delas geralmente não se mexem. Se estiver conversando e perceber que o interlocutor está de punho cerrado batendo na mesa, é um sinal de que ele não está envolvido na conversa. Quando você ouve alguma coisa legal, mas por sua vez essa pessoa está falando com os punhos cerrados instintivamente, é porque ela está exagerando, mentindo ou tentando esconder uma raiva reprimida. Muita gente considera um mau hábito cruzar os braços em uma conversa, pois quem ouve pode interpretar isso como sinal de vulnerabilidade e insegurança. Essa regra também se aplica às pernas. Se quiser deixar a impressão de que é confiante e simpático, tente ficar em pé e sentar sem cruzar as pernas e braços. Colocar a mão sobre o antebraço é um sinal negativo para quem está ao seu redor. Geralmente ficamos nessa posição quando estamos mal-humorados ou com raiva. E quanto mais alta estiver a mão, mais infeliz parecemos.
Tocar em objetos aleatórios lenta e graciosamente durante uma conversa é um sinal de atração e envolvimento. As pessoas geralmente preferem brincar com canetas, elásticos, copos e capinhas de celular. Dobrar guardanapos e fazer origamis também é um sinal positivo de confiança e inspiração. Mexer com as sobrancelhas pode enviar muitos sinais também. Arqueá-las rapidamente durante o primeiro contato visual com algum conhecido é um bom sinal. Isso diz: não tenho medo de você e não estou evitando. Sobrancelhas franzidas podem indicar insatisfação e frustração. E se alguém arqueá-las durante um papo e as mantiver erguidas por um bom tempo, isso é um sinal de surpresa ou empolgação. Tocar no rosto e no pescoço e cobrir a boca são gestos comuns que as pessoas fazem quando estão tentando esconder suas verdadeiras emoções. Inclinar a cabeça para o lado é interpretado como um sinal de confiança e simpatia. As artérias vitais que abastecem o cérebro com oxigênio ficam no pescoço. Quem se sente ameaçado irá instintivamente escondê-las, aproximando a cabeça dos ombros. Quem inclina a cabeça enquanto conversa geralmente parece mais atraente e confiável, pois esse gesto traz uma vibe mais descontraída. Entendeu? Ok, então vamos sair daqui e começar a analisar algumas pessoas. A primeira coisa que revela aos outros algo sobre uma pessoa é o jeito como ela anda. Quem caminha rápido e com a cabeça erguida é focado e excelente em solucionar problemas. Se a pessoa anda de cabeça erguida, ombros puxados para trás e peito estufado, gosta de socializar. Essas pessoas adoram passar tempo com os outros e gostam de ser apreciadas. Elas também ficam entediadas facilmente e curtem um bom desafio. Quando alguém caminha em ritmo médio e parece tranquilo, esse alguém é, bem, tranquilo mesmo. Essas pessoas são calmas e tendem a focar mais nos outros do que em si mesmas. Elas também são facilmente influenciadas. Quem anda em ritmo médio, mas com passos confiantes, é cooperativo e bom ouvinte. É também leal e um pouco dependente dos outros. Quem caminha devagar, com a cabeça baixa, tende a ser introvertido e tímido. E se cruzar os braços, é porque provavelmente está se sentindo vulnerável e prefere ficar sozinho. Então, aqui está um truque. Se quiser parecer confiante quando chegar em algum lugar, principalmente se for uma reunião importante de negócios, sempre fique atento à sua linguagem corporal. Para não se descuidar dela, você pode usar a técnica da porta. Use alguma coisa como âncora. A porta é uma boa opção. Sempre que passar por uma porta, lembre-se de verificar sua linguagem corporal. Analise se está andando com a postura ereta, se sua cabeça está erguida, além de outros detalhes. Faça isso todas as vezes que passar por uma porta. Com o tempo, portas se tornarão um lembrete natural e você irá corrigir sua postura automaticamente quando passar por uma. Ok, voltando às pistas corporais. Preste atenção à forma como a pessoa está vestida. Você certamente não usa alguma coisa que não faz o seu estilo, e as outras pessoas também não. Quem se veste de forma casual é uma pessoa fácil de lidar, que valoriza o conforto e prefere ser ela mesma, sem sentir necessidade de impressionar alguém. As pessoas que usam roupas com estampas coloridas são criativas e gostam de se expressar através do que vestem. Quem usa roupas de grife com logotipos à mostra gosta de ostentar e mostrar seu status. Quem usa uniforme mesmo fora do trabalho é viciado em trabalho e, na maioria das vezes, mostra seu valor através do que faz e de suas conquistas na profissão que exerce. Quem tem um estilo mais sóbrio e usa roupas formais é sofisticado e assertivo. Quem usa roupas esportivas é confiante. E quem prefere roupas mais neutras é fechado e não gosta de chamar atenção para si mesmo, então faz de tudo para não ser notado. Até as escolhas de calçados podem revelar alguma coisa sobre a sua personalidade. Em um estudo, os participantes viram fotos de botas e tiveram que descrever a personalidade da pessoa que era dona daquele determinado calçado. Surpreendentemente, as descrições foram muito precisas. Então aqui vai. Quem usa calçados novos ou em perfeito estado é exigente e ansioso. Quem não resiste a uma bota ankle boot é insistente. Se você vir alguém usando bolsa, preste atenção ao modo como a pessoa a segura. Se for à frente e próxima do corpo, é porque é cautelosa e tímida. Agora vamos falar sobre o aperto de mãos. Ele não é apenas um ritual social, mas também um jeito de formar a primeira impressão sobre alguém. Um aperto de mãos dominante é aquele em que a pessoa sobrepõe a mão dela à sua, com a palma virada para baixo. Quem aperta mãos assim é dominante e está tentando mostrar quem é que manda. Essas pessoas gostam de controlar os outros, não gostam de levar a opinião de ninguém em consideração e podem até ser um pouco chatas às vezes. Um aperto de mão submisso é aquele de posição contrária a que recém falamos, quando a palma da pessoa está virada para cima e a mão dela está coberta pela sua.
Isso indica que a pessoa em questão não é confiante e que você pode dominá-la facilmente se quiser. Tem também o aperto de mãos frouxo, que é quando a pessoa parece não estar querendo apertar sua mão. É unilateral, parece que só você apertou. Esse aperto de mãos mostra fraqueza e indiferença. Existe também o aperto de mãos duplo, que é quando a pessoa usa as duas mãos, geralmente colocando a segunda atrás da mão da outra pessoa. Esse tipo de cumprimento mostra que a pessoa aceita a dominância do outro, mas o convida para um debate. Ele é muito comum para pessoas honestas e abertas, que gostam de conversar e chegar a um acordo. Porém, se a segunda mão não cobrir a mão da outra pessoa e sim o pulso dela, mostra uma forma de autodefesa e revela falta de confiança. Outra forma de usar a segunda mão é tocar na pessoa com quem se está conversando. Além de apertar sua mão, essas pessoas dão um tapinha em suas costas, tocam de leve no antebraço ou em qualquer outra parte. Isso revela que a pessoa precisa de companhia e que há pouca comunicação na vida dela. Agora, vamos falar de contato visual. Enquanto está conversando com outra pessoa, preste atenção aos olhos dela. Quem mantém contato visual é aberto. Ele se interessa pelo que você está dizendo e está prestando atenção. Se a pessoa quebra esse contato de vez em quando, mostra que está apreensiva ou desconfortável, ou simplesmente é tímida. Quem é tímido não consegue manter contato visual por muito tempo, pois acha isso invasivo. Se a pessoa pisca muito, indica que está aflita. Se os olhos dela estiverem semicerrados, é porque está desconfiada e não confia muito em você. Preste atenção em como a pessoa trata quem trabalha servindo o público, como restaurantes, hotéis, lojas e lanchonetes. Os funcionários desses estabelecimentos são obrigados a ser educados com o cliente, mas o cliente não tem que fazer o mesmo. Nesse caso, o cliente está em posição de poder. Então preste atenção em como a pessoa se comporta quando tem esse poder. Ela escolhe ser gentil ou prefere tratar os funcionários mal quando não tem a obrigação de ser educada? O poder revela a verdadeira personalidade das pessoas. Se alguém parece ser legal com você, mas é grosso com um garçom, não merece sua confiança. De modo geral, o nível de educação e respeito de uma pessoa é um bom indicador de sua identidade. Sim, se a pessoa sempre usa palavras como por favor e obrigado, certamente é de boa índole, tem consideração e empatia pelo outro e respeita seu próximo. E bem, se ela é rude com os outros, principalmente com quem tem uma posição social mais baixa, é porque se acha a última bolacha do pacote e é mal educada por natureza. Veja que coisa curiosa, a forma com que os animais reagem a determinada pessoa também diz muito sobre a personalidade dela. Os animais não julgam ninguém pela aparência, pela opinião ou pela educação, então são mais difíceis de enganar do que as pessoas. Os animais tiram suas conclusões sobre alguém com base na energia, linguagem corporal e expressões faciais, o que é bem mais difícil de controlar. Tem gente que acredita que os animais têm um sexto sentido e que conseguem farejar se uma pessoa é boa ou não. Então, se o seu pet gostar de alguém, certamente é porque é gente boa. Fique atento às preferências de leitura das pessoas. Quem gosta de clássicos é compreensivo e gosta de conhecer os outros mais a fundo. Se alguém adora livros de fantasia, é sonhador e sempre dá um jeito de fugir da realidade e até deste mundo. Os fãs de ficção científica são perfeccionistas que prestam atenção a cada detalhe. E quem gosta de obras de terror é aventureiro e sempre está em busca de adrenalina. Quem olha o celular o tempo todo provavelmente é emocionalmente instável. Checar o celular é uma forma de melhorar o humor. Quem discute o tempo todo, mesmo quando não há um bom motivo para isso, é narcisista e só pensa em si mesmo. Porém, se a pessoa discute, mas sempre por um motivo, e escolhe seus argumentos com cuidado, pode ser que ela simplesmente goste de um bom debate. Se alguém come rápido, isso pode indicar que tem um alto nível de ansiedade, ou que comprou ingressos para o cinema e está atrasado mesmo. Outra coisa, observe para onde a pessoa olha quando está tomando alguma coisa em uma xícara. Quem olha para dentro da xícara é idealista e introspectivo e sempre reflete seus pensamentos e emoções. Quem olha para fora da xícara geralmente é extrovertido, descontraído e confiante, mas pode ser facilmente influenciado. Algumas pessoas fecham os olhos quando vão tomar alguma coisa. Isso significa que estão se sentindo desconfortáveis ou que simplesmente estão absortas em seus próprios pensamentos. Durante um brinde, quem tem o copo mais alto tem mais autoestima. E quem gosta de manter o copo mais baixo costuma pensar que tem menos valor que os outros. Pessoas altamente inteligentes costumam ter uma letra desleixada. Então, se não conseguir decifrar um bilhete do seu colega ou de alguém que acabou de conhecer, não julgue. Você pode ter feito amizade com um gênio. Quando alguém está mentindo, é comum o nariz o denunciar. E não, ele não cresce. Ah, você não viu o meu.
Acontece que quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz, bem como nos cantos internos dos olhos, aumenta. Então imagine, você está no primeiro encontro e a pessoa lhe diz algo difícil de acreditar. Você pega um termômetro e mede a temperatura do nariz dela. Depois, ela mede a temperatura do seu nariz. E assim por diante, a noite toda. Na verdade, há coisas melhores para fazer, mas não vou estragar tudo agora. O coração das mulheres bate mais rápido que o dos homens. A frequência cardíaca de um homem normal fica entre 70 e 72 batimentos por minuto. Ao mesmo tempo, a média para as mulheres está entre 78 e 82 batimentos por minuto. Isso ocorre porque o coração das mulheres geralmente é menor que o dos homens. Ele bombeia menos sangue a cada batida, por isso precisa trabalhar um pouco mais para acompanhar o coração masculino. Seus pulmões são um dos maiores órgãos do seu corpo. Sua superfície total é semelhante ao tamanho de uma quadra de tênis, e o comprimento total das vias aéreas que os atravessam é semelhante à distância de Chicago a Las Vegas. E tudo isso consegue caber dentro do seu corpo. Os impulsos nervosos que seu cérebro envia viajam a uma velocidade de cerca de 273 km por hora. Isso é tão rápido quanto um trem de alta velocidade. A quantidade de comida consumida por um ser humano normal ao longo da vida pesa igual a 8 elefantes asiáticos. Não é surpreendente que passemos cerca de 4 anos da nossa vida comendo. Nós trocamos nossa pele, pois, na verdade, ela é alimento para fungos, bactérias e outras coisas das quais definitivamente queremos ficar longe. Nós nos livramos de cerca de 600 mil partículas de pele a cada hora. Seus olhos obtêm a cor de um pigmento chamado melanina. Pessoas de olhos castanhos têm mais melanina do que aquelas com olhos verdes. O sangue em seu corpo viaja a 6,4 km por hora e chega ao seu cérebro em apenas alguns segundos. Algumas pessoas podem ouvir os sons de seus globos oculares se movendo. É uma condição rara chamada síndrome de deiscência do canal semicircular superior. Isso faz com que cada som dentro do corpo seja amplificado. Um homem descreveu isso como ouvir seus olhos arranhando como uma lixa toda vez que se movem nas órbitas. Uau! Então eu acho que assistir a uma partida de tênis deve soar muito alto. Quando você vê uma pessoa sorrindo para você, sabe como ela se sente, o que pode fazer retribuir o sorriso. O mesmo acontece com o bocejo. É também uma forma inconsciente do nosso cérebro criar laços sociais com outras pessoas que estão bocejando. Os dentes do siso costumavam ter um papel importante. Eles eram o terceiro conjunto de molares que usávamos para amassar carne e outros alimentos firmes em nossa boca. Quando nosso cérebro ficou maior e começamos a comer alimentos mais macios, a estrutura do maxilar mudou, o que significa que não precisávamos mais de dentes do siso. E é por isso que perdemos o juízo. Não é por isso. Quando você está acordado, seu cérebro produz eletricidade. A quantidade real está entre 15 e 25 watts. Isso é suficiente para alimentar uma luz de LED. A eletricidade vem do cérebro enviando milhões de mensagens ao redor do corpo a cada segundo. Essas mensagens são como o seu cérebro diz para seus braços se moverem. Por exemplo, pense em seu corpo como uma rodovia super rápida para sinais elétricos. Seus dentes são a única parte do seu corpo que não pode se regenerar. É por isso que existem os dentistas, mas o esmalte com o qual são cobertos é uma das coisas mais duras do corpo humano. Os cientistas notaram que as pessoas com pupilas maiores são melhores na resolução de problemas. Indivíduos com pupilas maiores também podem se concentrar melhor e ignorar distrações. Até a memória deles é mais clara. Ainda não sabemos as razões do fenômeno, mas muitas pessoas pensam que é porque a pupila está ligada a um ponto no cérebro que inicia suas habilidades mentais. Os humanos podem usar a ecolocalização como baleias ou morcegos. Alguns cegos podem obter informações sobre os arredores em algum tipo de flash em perspectiva 3D e têm um forte senso de textura e densidade. Eles obtêm informações com ondas sonoras. Nosso cérebro processa isso de maneira diferente das ondas de luz. A ecolocalização usa certas partes do cérebro que as pessoas com visão usam para a visão. Suas células esqueléticas nunca param de se regenerar. É por isso que você ganha um novo esqueleto a cada 10 anos ou mais. Esse processo diminui com a idade e a regeneração leva mais tempo. Essa é uma das principais razões pelas quais os ossos se tornam menos resistentes. Você deve ter ouvido falar de cobras trocando de pele, mas os humanos também fazem isso. A camada externa da sua pele cai a cada 2 a 4 semanas. Isso soma cerca de 2 kg de pele a cada ano, o que é o mesmo peso de um abacaxi. Eca! O esmalte dos nossos dentes é a substância mais dura do corpo humano. 96% dele consiste em minerais.
Você teria que ficar em pé por mais de 2 horas para queimar a mesma quantidade de energia que faria em apenas 30 minutos de caminhada. A córnea do seu olho é a única parte do corpo sem fluxo sanguíneo. Ela só recebe oxigênio. A língua é o único músculo com extremidades não conectadas a um osso. Outros músculos unem 2 ossos em ambas as extremidades porque é assim que puxamos e fazemos os movimentos. A língua está conectada ao nosso hioide em uma extremidade, que faz parte do pescoço, mas não há nada do outro lado. Seu olfato é o único sentido que vai diretamente para a parte do cérebro que controla suas emoções e memórias. Eu mencionei pâncreas? Seu pâncreas contém células receptoras de sabor que permitem detectar não apenas o açúcar, mas também os adoçantes artificiais. Ele usa os dados de sabor para equilibrar os hormônios. Alguém contou isso e você engole 600 vezes por dia. 1 vez a cada minuto quando está acordado e cerca de 3 vezes por hora enquanto dorme. Uma pessoa comum tem 10.000 papilas gustativas, mas à medida que envelhece, algumas células gustativas não são substituídas. Uma pessoa mais velha pode ter apenas 5.000 papilas em funcionamento. Então, elas têm que trabalhar mais, ou algo assim. Um dia, os pelos do corpo humano podem desaparecer. Eles costumavam nos proteger de condições climáticas severas, mas agora temos roupas e guarda-chuvas. A maioria dos pelos do corpo humano não tem mais nenhuma função, excluindo nossas sobrancelhas e cílios, que protegem nossos olhos do suor e de outras coisas desagradáveis que pingam. A propósito, já estamos a meio caminho de perder todo o nosso pelo. Os humanos costumavam ser completamente cobertos por ele, o que nos fazia parecer tão peludos quanto os gorilas. Você tem 5 milhões de folículos capilares em seu corpo e apenas 100 mil deles em sua cabeça. O cabelo cresce meio centímetro por mês. Assim, uma pessoa de 70 anos que nunca cortou o cabelo teria o cabelo do tamanho de um poste telefônico. Há um tipo recém-descoberto de células cerebrais cruciais para a busca visual. Elas são chamadas de células-alvo. Sem a ajuda delas, você não seria capaz de identificar um conhecido no meio da multidão, nem seu cachorro no parque. Curiosamente, as células-alvo não se importam com a aparência do que você está procurando. Tudo o que elas querem saber é se um objeto é seu alvo ou não. Você tem cerca de 3 milhões de glândulas sudoríparas no corpo. Muitas delas ficam nas solas dos pés e nas palmas das mãos, testa, axilas e bochechas. Você fica com os olhos vermelhos nas fotos porque, quando o flash da câmera dispara, suas pupilas não têm tempo suficiente para se contrair. Uma grande explosão de luz atinge sua retina e é refletida de volta. A comida não precisa de gravidade para chegar ao estômago. Seus músculos se contraem e relaxam para empurrá-la para baixo, mas os pássaros precisam da gravidade para engolir. Ao contrário da maioria dos outros animais, andamos sobre 2 pernas, então precisávamos de proteção extra para a cabeça, exposta diretamente ao sol. É por isso que temos cabelo na cabeça. Também nos ajuda a reter o calor à noite. Nosso cérebro pode não ser grande em comparação com o resto do corpo, mas está sempre ativo, o que produz calor, então o cabelo mantém essa área isolada. Quando você pisca, está dando ao seu cérebro a chance de fazer uma microsoneca e recarregar. Você pisca entre 20 a 30 mil vezes por dia, o que significa que anda com os olhos fechados cerca de 10% do tempo que fica acordado. Seu cabelo sabe quando você dorme. Existem genes que regulam o relógio biológico e são colocados nas células dos folículos pilosos. Isso significa que os cientistas podem dizer se você é do tipo madrugador ou é uma pessoa do tipo noturno, estudando o seu cabelo. Suas unhas crescem mais rápido hoje do que antes. Estudos dos anos 50 e 70 dizem que as unhas cresciam mais devagar, quase 1/4 da velocidade. Os cientistas acreditam que é porque comemos mais proteínas hoje em dia, ou não estamos mastigando tanto. Algumas pessoas até veem as cores como letras e números ou as ouvem. Aqueles que vivem mais perto do Círculo Polar Ártico podem distinguir diferentes tons de neve porque é o que eles veem o tempo todo. Para outros é apenas branco. Alguns idiomas só têm nomes gerais para as cores. Por exemplo, escuro significa tons frios como preto, azul e verde. Cores como branco, vermelho, laranja e amarelo são todas chamadas de quentes. Seu olho processa mais variações de cores quentes do que de frias. Tem uma tribo na Austrália que descreve a textura, a função de um objeto e a sua sensação em vez de sua cor. Eles não têm nenhum nome para as cores. Os Candoche, que vivem nas margens do rio Amazonas, no Peru, não têm uma palavra que descreva o próprio conceito de cor. Em vez disso, o nome de um pássaro amarelo será usado para descrever a cor amarela. Qualquer fruta madura significará vermelho e fruta não madura, verde escuro.
Muitas pessoas perdem sua capacidade de perceber algumas cores à medida que envelhecem. Por volta dos 70 anos de idade, suas lentes oculares se tornam amareladas. Esse filtro amarelo natural pela qual elas olham não as deixa distinguir o azul do roxo e o amarelo do verde. Metade de seu cérebro é envolvida para processar informações visuais. Uma parte muito menor é deixada para perceber o sabor. É por isso que a cor dos alimentos ou bebidas pode aumentar ou inibir seu apetite. Você sempre escolherá a maçã mais vermelha, porque seu cérebro a percebe como a mais doce e mais madura. Não há alimentos naturalmente azuis, portanto você é menos atraído por eles e pode até mesmo temê-los. É por isso que instalar uma luz azul em sua geladeira ou comer em um prato azul é uma ótima maneira de comer menos. Você sempre escolherá frutas e vegetais mais brilhantes porque estão associados a um sabor mais rico. Comê-los faz você se sentir mais saudável e mais feliz. O amarelo pode aumentar seu apetite ao associá-lo à energia e à empolgação. O branco pode enganar você para comer mais e prestar menos atenção ao que você está comendo. Isso porque a comida branca parece mais inofensiva em termos de calorias. Se você come em um prato branco, é mais provável que coma em excesso, pois ele faz com que os alimentos pareçam mais brilhantes. Seu cérebro também se lembra da cor da embalagem dos alimentos. Se você colocar chips de sal e vinagre em uma embalagem de chips de queijo e cebola, talvez nem perceba a diferença de sabor enquanto ao comer. As empresas de comida sabem que você vai comer mais do que elas estão vendendo quando se trata de cores e sabores diferentes. O vermelho te dá coragem e força para o trabalho físico. O amarelo te deixa mais feliz, mais produtivo e mais confiante. O verde traz equilíbrio e harmonia para o ambiente do escritório. Seus olhos também adoram essa cor. Eles não precisam de tempo para se ajustar a ela. O laranja te dá uma sensação de conforto e calor, por isso é perfeito para um lounge de escritório. Pássaros, peixes e muitos mamíferos veem todo o espectro de cores em toda a sua glória, assim como os humanos. Para alguns animais, uma boa visão de cor é crucial. Sem ela, eles não vão distinguir frutas vermelhas maduras de frutas verdes. Sempre que bocejamos, usamos os músculos da boca e da língua, e o contato pode apertar algumas das glândulas produtoras de saliva. Como resultado, podemos esguichar um pequeno jato de saliva sem nem perceber. Eu tinha um amigo na faculdade que podia fazer isso de maneira voluntária. Era impressionante. Acontece que a saliva é basicamente sangue filtrado. O sangue é processado graças a glândulas especiais, e células especiais absorvem suas propriedades. Depois disso, o sangue se transforma em saliva. As pessoas ruivas constituem 1% da população. 2% são loiras naturais. Sim, a maioria das pessoas que você vê com essas cores de cabelo tinge. O preto é a cor de cabelo mais comum no mundo. Sua memória é afetada pela posição de seu corpo. Por exemplo, é muito mais provável que você se lembre de uma situação em que acenou para alguém se você ficar de pé e acenar novamente. A maioria dos cientistas concorda que as lágrimas que aparecem por emoção são uma característica humana única. Nenhum outro animal é capaz de chorar por causa de tristeza ou alegria. As pupilas se estreitam e se expandem a fim de controlar a luz que chega. Se houver muita luz, elas estreitam a passagem para a luz, de modo a não prejudicar a visão. No escuro, as pupilas se expandem para capturar a maior quantidade possível de luz. A língua tem muitos músculos, e alguns deles só podem se esforçar quando se está aprendendo um novo idioma. Uma mordida humana quase sempre infecciona, por causa de todas as bactérias que vivem em nossa boca. Neste sentido, estamos muito próximos das hienas. Seus ossos são projetados para serem usados diariamente, e alguns deles podem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Mesmo que a gente escove os dentes 2 vezes por dia e nunca esqueça o enxaguante bucal, a boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo humano. Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria dessas bactérias são boas para o corpo e o protegem das más bactérias e vírus. De manhã, você é mais alto do que à noite. Enquanto dorme, sua altura não é mais afetada pela força da gravidade e sua coluna vertebral se estica. É uma pena que você se torne mais baixinho durante o dia. Uma montanha-russa faz seus órgãos se mexerem de fato. Portanto, quando você sente que seu estômago está caindo, na verdade ele está girando dentro de seu corpo. Você acha que suas impressões digitais são a única característica individual em seu corpo? Bem, não são. A impressão de sua língua e seu cheiro também são únicos. Se alguém o fareja, é motivo suficiente para ficar desconfiado.
Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em linha reta, cara, isso iria doer, mas contornaria a Terra mais de 2 vezes. Uma proeza impressionante que você não viria por quê? Bem, você não pode viver sem seus vasos sanguíneos. Dor de dente e dor de cabeça estão unidas graças ao nervo trigêmeo. Ele atravessa a mandíbula até a cabeça, portanto, quando você sente dor de dente, ela geralmente vai de mãos dadas com a dor na cabeça. Você perde calorias fazendo literalmente qualquer coisa. Um sono saudável de 8 horas, por exemplo, faz com que você queime até 800 calorias. E sim, você gasta energia mesmo enquanto come. Uma pessoa pode ficar sem comida por mais de 20 dias. Entretanto, se você não dormir por 10 dias, seu corpo simplesmente deixará de funcionar. Por falar em sono, a pessoa comum esquece 90% dos próprios sonhos. E talvez isso seja uma boa coisa. Caso contrário, imagine como o mundo teria enlouquecido. A cor de seus sonhos é afetada pela TV que você assistia quando era criança. Se você é de uma geração mais velha que assistia televisão em preto e branco, verá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se você foi acostumado com a televisão colorida, seus sonhos também serão coloridos. De cada 10 mil pessoas na Terra, uma tem os órgãos espelhados ou invertidos de suas posições habituais. Ou seja, seu fígado seria maior do lado esquerdo e o rim direito estaria um pouco mais acima do que o esquerdo. Pessoas com olhos de cor clara, azul ou verde, são melhores em tolerar a dor do que aquelas com olhos escuros. Os cientistas pensam que isso pode estar relacionado à melanina que afeta a cor dos olhos. O comprimento de seu pé é semelhante ao do seu antebraço. Não acredite em mim, vá verificar. Vou esperar aqui mesmo. Não. Nós humanos temos 7 buracos principais em nosso corpo. Nossa boca, orelhas, nariz, olhos e nosso... você sabe, lá embaixo. Um anel humano, um donut, uma boia de salvação ou mesmo um pãozinho. Sério, contando os poros em sua pele e o resto, haveria milhões de buracos no entanto. Trilhões mais provavelmente. Os corpos lançam a radiação térmica como uma pequena quantidade de luz. Esta luz é 1000 vezes menos visível que a luz normal, portanto você ainda não é uma lanterna. Respire fundo pelo nariz. O ar só sobe uma narina de cada vez e nossas narinas se revezam. Compartilhar é cuidar. Nosso cérebro nos diz quando nosso corpo dói, mas ele mesmo não sente dor. Não há receptores de dor no cérebro. Aquela sensação de seu estômago levantando é o que realmente acontece. Segure-se! Cada humano tem um cheiro único, exceto por gêmeos idênticos. Eles compartilham o mesmo DNA e o mesmo cheiro. Nossas impressões digitais não são apenas para nos identificar para a polícia se tivermos feito algo errado. As voltinhas permitem que nossa pele se estique para evitar danos e melhorar nosso sentido do tato. Quando você está assustado, pode se tornar muito mais forte do que antes. Talvez não levante um carro, mas você não sentirá dor ou fadiga tão rapidamente. Existem mais células nervosas e conexões no seu cérebro do que estrelas na Via Láctea. Se você decidisse contá-las, levaria 3.000 anos. Para facilitar, você tem cerca de 100 bilhões de neurônios. O cérebro não sente dor propriamente dita. Ele tem um centro de dor, mas não tem receptores de dor em si. Quando sua cabeça dói, você sente isso por causa dos nervos, tecidos e vasos sanguíneos ao redor do cérebro. A memória RAM, ou memória operacional, é uma coisa essencial de que precisamos para realizar quase todas as atividades diárias, incluindo conversas básicas, navegar na internet e até acariciar o cachorro. Nossas memórias mais fortes e emocionantes são muitas vezes falsas. A memória central nos dá confiança para acreditar que nos lembramos de tudo, mesmo que a memória dos detalhes seja criada em nossas cabeças. Quando rimos, pensamos, olhamos para algo, sonhamos, nos movemos ou fazemos outra atividade com o nosso corpo, pequenos sinais elétricos e químicos circulam entre os neurônios ao longo dessas conexões. Com isso, os neurônios produzem e enviam mais informações do que todos os telefones do mundo. Você está sentado em algum lugar ao ar livre e um inseto pousa na sua perna. Sua pele tem neurônios sensoriais e eles enviam rapidamente a mensagem ao seu cérebro a uma velocidade impressionante de 193 km por hora. O cérebro envia de volta a mensagem à sua perna para sacudir o inseto. E a velocidade a que essa informação viaja é ainda maior, 320 km por hora. Nosso cérebro pode armazenar apenas 7 bits em sua memória de curto prazo. Nem tente comparar seu cérebro com a capacidade de um celular.
nem mesmo que você tinha em 2005. É por isso que você não consegue memorizar um número de telefone. Nossa memória de curto prazo funciona como uma lousa. Você pode obter algumas informações, mas mais cedo ou mais tarde fica sem espaço. Para verificar a capacidade da sua memória operacional, tente este teste. Peça a um amigo que escreva uma lista de 10 palavras e leia para você. A maioria das pessoas se lembra de 7 itens da lista, ou menos. A sinestesia é rara. É quando as pessoas conseguem saborear música ou ouvir cores. Apenas 1 a cada 2.000 pessoas, ou 0,05% da população, tem essa habilidade especial. Os 5 sentidos básicos são paladar, tato, visão, audição e olfato. Mas as pessoas têm mais sentidos do que isso. A propriocepção é quando seu corpo está ciente de suas partes e de sua posição, mesmo que você não as veja. Tipo, seu braço está atrás das costas e você sabe que ele está lá. Se você fosse um polvo, não saberia, porque essas criaturas não sabem que seus braços existem se não puderem vê-los. A termocepção é a sua capacidade de sentir a temperatura. Equilibriocepção é a sensação de equilíbrio. Você também tem nociocepção, o que significa que pode sentir dor. Depois, a cronocepção. É assim que você pode sentir o tempo passando. Existem ainda mais sentidos encontrados no reino animal, como a eletrorecepção e a magnetorrecepção. Mas as pessoas não os têm. Você não pode recuperar uma memória por si só. Quando está tentando pensar em um detalhe, como a cor da camiseta que seu amigo estava vestindo na outra semana, você vai se lembrar de outros detalhes também. Por exemplo, o lugar onde o viu, coisas sobre as quais estava falando. O hipocampo é a parte do seu cérebro que armazena memórias. Ele geralmente as guarda juntas, incluindo vários pequenos detalhes. Em média, as papilas gustativas duram 10 dias. Uma teoria diz que o déjà vu é uma espécie de atraso no processamento cerebral. Os cientistas acham que isso pode acontecer quando seu cérebro está transferindo informações de um lado para o outro e há um atraso de uma fração de segundo nesse processo. Isso significa que seu cérebro obtém a mesma informação 2 vezes e a processa como o evento que aconteceu antes. Ele também pode criar uma ilusão de queda. Uma das teorias é que quando você está cochilando, seu cérebro vê o relaxamento de seus músculos como um sinal de que você está com problemas e realmente caindo. Então, ele envia sinais para os músculos para protegê-lo, ficando tenso. Você pode ver fisicamente o seu nariz, mas o cérebro escolhe ignorá-lo. Caso contrário, isso atrapalharia sua visão. Além disso, ele ficaria fora de foco. O congelamento do cérebro é uma dor de cabeça também conhecida como cefaleia do sorvete. É assim que seu cérebro diz para você desacelerar e talvez parar de comer algo que seja muito frio. As pessoas geralmente precisam de 7 minutos para adormecer. Esse tempo fica mais curto se você acabou de fazer uma refeição grande e saborosa. As pessoas costumavam sonhar em preto e branco muito mais do que hoje. Isso acontecia porque elas assistiam à TV em preto e branco. Cerca de 12% das pessoas não conseguem sonhar colorido hoje em dia. Todos os seus músculos relaxam ao mesmo tempo, logo após você adormecer. Seu cérebro pensa que você está prestes a cair e envia sinais rápidos para todos os seus músculos para despertá-los. É por isso que, às vezes, parece que você está literalmente caindo. O espasmo hípnico é uma contração que você pode sentir ao adormecer. Ele é um movimento muscular abrupto que ocorre durante a fase do sono não REM. Se você dorme, isso não significa que todo o seu corpo dorme. Na verdade, às vezes, seu cérebro precisa trabalhar ainda mais quando você está dormindo. Ele precisa processar toneladas de dados e informações, o que geralmente leva muito tempo. Quando você acordar, terá esquecido 50% do seu último sonho. Depois de 10 minutos, não vai se lembrar de 90% dele. Quando você cora, o revestimento do estômago fica vermelho junto com o rosto. Isso acontece porque seu sistema nervoso simpático causa um aumento do fluxo sanguíneo por todo o corpo. Seus folículos pilosos têm os mesmos receptores que suas vias nasais. É por isso que seu cabelo também pode detectar cheiros. O sândalo pode te ajudar a desenvolver esse superpoder. O nariz definitivamente descansa bem enquanto você dorme. Surpreendentemente, seu olfato se desativa à noite. Você nem iria se incomodar se houvesse um cheiro realmente terrível no seu quarto. Sem comentários. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos, ele está muito menor do que aos 30 e começa a diminuir aos 40.
Acontece com todos, e isso não afeta a sua força mental de forma alguma. Não importa o quanto você tente, nunca será capaz de fazer cócegas em si mesmo. É porque seu cérebro prepara o corpo para fazer cócegas e ajuda você a evitar a típica reação de riso. Desculpe pela reação. Reconhecemos apenas as cores roxo-azul, verde-amarelo e amarelo-vermelho. Todo o resto é uma combinação dessas três. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano vê, porque cada pessoa tem pequenas diferenças de visão, mas é cerca de 1 milhão de combinações em média. Está vendo? Atenção! Seu crânio não é apenas um único osso. Na verdade, ele tem 28 ossos diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger seu cérebro. Os músculos mais fortes do seu corpo não estão nos seus braços ou nas pernas. Eles ficam na sua cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte para você comer normalmente. E sabe aqueles músculos que permitem movimentar as orelhas? Eles são os temporais, localizados acima das suas têmporas. Eles também te ajudam a mastigar os alimentos. Temos 2 músculos muito rápidos que controlam o fechamento da pálpebra. Na verdade, são os músculos mais rápidos do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção, então o reflexo que os protege precisa ser tão rápido quanto um raio. Esses músculos podem fechar as pálpebras em menos de 1/10 de segundo. Nosso corpo é feito de poeira estelar. Sério? Os elementos mais complexos do nosso corpo só puderam surgir através das supernovas. As primeiras estrelas eram apenas pedaços gasosos que se juntaram e em algum momento iniciaram um processo de combustão. Isso finalmente levou a uma reação nuclear em seu centro. As estrelas que estavam lá logo após o Big Bang eram mais de 50 vezes maiores do que o nosso Sol é agora. Dentro delas, havia um processo constante de fabricação dos elementos, e aquelas grandes estrelas estavam queimando seu combustível mais rápido. A maioria dos elementos do corpo humano foi formada nessas estrelas ao longo de bilhões de anos. Então você pode dizer mesmo que parte de você é imortal. Legal, né? Pergunta rápida. Você acha que sabe tudo sobre seu próprio corpo? Tem certeza? Bem, e quanto ao fato de que 25% dos ossos de um adulto ficam nos pés? Ou que as papilas gustativas não são realmente aquelas protuberâncias na sua língua? Bem, prepare-se para abrir os seus olhos. Ai, não, nós não vamos abrir os olhos de ninguém. Não fazemos cirurgias aqui no Incrível. Bem, talvez em um vídeo no futuro. De qualquer forma, aqui vamos nós com um monte de robôs de fundo biológico para confundir seu cérebro. Seu estômago recebe um novo revestimento a cada 3 ou 4 dias. Dessa forma, seu corpo evita que o estômago digira a si mesmo. Seu cérebro contém mais de 86 bilhões de células nervosas que são unidas umas às outras por 100 trilhões de conexões. Isso é muito mais do que o número de estrelas na nossa galáxia Via Láctea. A propósito, se você decidisse contar todas aquelas numerosas células nervosas no cérebro, levaria até 3.000 anos. Melhor começar logo. Suas unhas crescem mais rápido na mão dominante. Em outras palavras, se você escreve com a mão direita, tem que aparar as unhas dessa mão com mais frequência. Suas unhas também crescem mais rápido no verão e durante o dia. Quando o cérebro envia mensagens para diferentes partes do corpo, os sinais viajam ao longo dos nervos a uma velocidade de até 430 km por hora. Isso é muito mais rápido que um carro esportivo. As pessoas passam mais de 4 anos de suas vidas comendo. Uau! O serviço do restaurante é tão demorado? Ei, é brincadeira. Os músculos mais rápidos do corpo humano são aqueles que fazem seus olhos piscar. A velocidade de contração deles é de um piscar de olhos em menos de 1/100º de segundo. Em um dia, você pode piscar mais de 15.000 vezes. Ao longo da vida, uma pessoa processa em média mais de 45 toneladas de comida. Isso é mais do que o peso de 7 elefantes juntos. E como você come um elefante? Sim, uma mordida de cada vez. Se alguém decidisse desenrolar o DNA humano, a coisa toda se estenderia por 16 bilhões de quilômetros, o que é 40.000 vezes mais que a distância entre a Terra e a Lua. Se você não tem insônia, provavelmente passará cerca de 1/3 da vida dormindo. Mas há criaturas que dormem ainda mais. Por exemplo, para um cachorro, este tempo é de 44% da vida e para uma Python, 75%. Durante apenas um dia, todo o sangue do seu corpo viaja a mais de 19.000 quilômetros. Isso é metade da distância ao redor da Terra. Seu esqueleto se renovará completamente em 10 anos. E sim, sem cirurgia. Um adulto usa cerca de 200 músculos para dar apenas um passo. E não me diga que eu não me exercito o suficiente.
A cada minuto, seu corpo perde mais de 3.000 células epiteliais. São quase 200.000 células da pele por hora e mais de 4 quilos por ano. Ei, é a dieta de emagrecimento de perda das células epiteliais. Mas não se preocupe, você ainda tem cerca de 300 milhões de células epiteliais a qualquer momento. Além disso, sua pele se renova completamente a cada 28 a 30 dias. O fígado é o único órgão humano que pode se regenerar completamente. Um pedaço de apenas 25% do peso original do fígado pode voltar ao seu tamanho normal. As células da pele criam muita poeira não só debaixo da sua cama, mas também na atmosfera da Terra. Se alguém coletasse todas as células epiteliais descamadas flutuando pelo ar, essa poeira pesaria até 1 bilhão de toneladas. Isso é 150 vezes o peso da Grande Pirâmide de Gizé. Que tal essa comparação? Você não conseguirá ver suas papilas gustativas a olho nu, porque elas são muito pequenas. As pequenas protuberâncias que a maioria das pessoas tomam como papilas gustativas são chamadas de papilae. As papilas gustativas de verdade ficam no topo dessas projeções, parecidas com pelos. A propósito, as papilas gustativas também têm um ciclo de vida muito curto. Elas vivem por não mais de 10 a 14 dias. Então, elas saboreiam bem pouco da vida. Uma pessoa tem, em média, mais de 100 mil fios de cabelo na cabeça. E como esse cabelo cresce cerca de 15 centímetros por ano, ele terá mais de 12 metros ao longo da vida. Algumas pessoas podem ouvir seus globos oculares se movendo dentro das órbitas oculares. Isso não deve ser divertido. Ao contrário de outras partes do seu corpo, suas orelhas e nariz nunca param de crescer. Sua pele enruga se você ficar na água por muito tempo, mas não porque ela absorve água. Quando o seu corpo está molhado, os dedos das mãos e dos pés enrugados proporcionam uma melhor aderência. Você sabe, assim como quando as bandas de rodagem dos pneus do seu carro aderem melhor à estrada quando são novos. Seus olhos são um instrumento incrível. Eles podem distinguir entre 10 milhões de cores diferentes. Seu cérebro usa mais de 20% da energia do seu corpo mesmo quando você está descansando. Quando está dormindo, ele ainda consome quase tanta energia quanto quando você está acordado. Ele também queima cerca de 330 calorias por dia. Uma pessoa adulta tem cerca de 25% de todos os seus ossos nos pés. A maioria deles é pequenina, mas fundamental. Se esses ossos ficarem desalinhados, o resto do corpo também ficará. Você respira cerca de 20 mil vezes por dia. Tente não parar. Na verdade, estabeleci um recorde pessoal hoje por dias consecutivos respirando e pretendo superá-lo amanhã. Os ossos humanos são um verdadeiro paradoxo. São quase 5 vezes mais fortes que uma barra de aço com a mesma largura, mas podem fraturar com impacto e são bastante frágeis. Os dedos não têm músculos para fazê-los se mover. Todos os músculos que movem as articulações dos dedos estão localizados no antebraço e na palma da mão. Seu corpo contém mais de 37 trilhões de células. A Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes. Isso significa que existem mais de 5 mil vezes mais células no seu corpo do que pessoas no nosso planeta. Certamente depende do seu estilo de vida e do quanto você se move, mas uma pessoa caminhará em média até 180 mil quilômetros na vida, o que é metade da distância da Terra até a Lua, ou mais de 4 vezes maior que a distância ao redor do nosso planeta. Se uma pessoa tem anosmia, também chamada de cegueira do olfato, ela não consegue distinguir e detectar cheiros, mas ela ainda pode ser mal cheirosa. Desculpe. Você começa a sentir sede quando a perda de água é de 1% do seu peso corporal. Com mais de 5%, você pode até desmaiar. A perda de água, que é maior que 10% do peso corporal, e a desidratação podem acabar com uma pessoa. Entende o que quero dizer? O músculo mais forte em seu corpo com base em seu peso é o músculo da mandíbula. Sim, o meu está muito desenvolvido. A qualquer momento, 50 mil células no seu corpo estão sendo substituídas por novas. Cara, isso até parece com uma empresa onde eu trabalhava. No final da vida, uma pessoa pode lembrar em média de até 150 trilhões de informações, exceto onde ela deixou a chave do carro. Mesmo que as impressões digitais estejam muito danificadas, elas ainda se regeneram com o seu desenho original. Seu espirro mais forte pode viajar a uma velocidade de mais de 160 km por hora, quase tão rápido quanto um paraquedista em queda livre. Uma pessoa tem, em média, cerca de 250 pelos em cada sobrancelha. Esses pelos são completamente substituídos a cada 4 meses. A capacidade de memória do cérebro é equivalente a cerca de 4 terabytes em um disco rígido, o que equivale a mais de 8 milhões de fotos. As pessoas são as únicas criaturas vivas que podem naturalmente dormir de costas. Até os macacos costumam dormir sentados, apoiados em alguma coisa. Seu osso mais longo é o fêmur, e o menor fica na orelha, e ele é mais curto que um grão de arroz. O maior órgão do seu corpo é a sua pele. Apesar de ser fina, ela pesa surpreendentemente de 4 a 5 quilos. Esse é o peso de um gato doméstico saudável e bem alimentado. Seu crânio
pode parecer uma peça só, mas na verdade ele consiste em 29 ossos diferentes. A única parte do seu corpo que não pode se regenerar são os dentes. As pessoas destras tendem a mastigar a maior parte dos alimentos no lado direito da boca, enquanto os canhotos optam pelo outro lado. De todas as pessoas que conseguem mexer as orelhas, apenas 30% conseguem mover somente uma delas. Quanto talento! Toda pessoa tem covinhas na parte inferior das costas, mas em algumas pessoas, elas são mais pronunciadas do que em outras. Essas covinhas aparecem em lugares onde a pelve está conectada com o sacro, então sua existência, mesmo que não seja aparente, faz sentido. Seu pulmão direito é mais curto que o esquerdo, pois ele precisa deixar algum espaço para o fígado. O pulmão esquerdo, por outro lado, é mais estreito, pois precisa dar espaço para o coração. Os pulmões de um homem geralmente podem conter mais ar do que os de uma mulher. Surpreendentemente, você queima mais calorias quando está dormindo do que quando está assistindo à TV. Na verdade, isso deve lhe dizer algo útil. Ao completar 60 anos, você provavelmente terá perdido 50% de suas papilas gustativas. Seu cabelo cresce 2 vezes mais rápido quando você está viajando de avião. Isso tem a ver com a pressão atmosférica mais alta. Os músculos, que ajudam os olhos a focar, fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quiser fazer os músculos da perna se moverem tanto, precisa caminhar 80 quilômetros. Quando você ouve música, seu coração começa a bater em sincronia com ela. A córnea é a única parte do seu corpo com células vivas que não possui vasos sanguíneos. Ela recebe nutrientes e oxigênio diretamente do fluido de lágrima que fica na parte externa do olho, daquela substância aquosa e espessa que preenche a câmara anterior e posterior do olho, e também das fibras nervosas que estão conectadas à córnea. É por isso que as lentes de contato costumavam ser um problemão. As antigas reduziam o fornecimento de oxigênio, já que a córnea recebe a maior parte desse gás do meio externo. Esse problema foi resolvido, ou pelo menos reduzido, quando as lentes de silicone e hidrogel chegaram ao mercado. As outras partes de seu corpo que não têm vasos sanguíneos são as unhas, cabelos, camadas externas da pele e esmalte dental. Você já percebeu que seu suor às vezes fica com cheiro de cebola após o treino? Mas não há nada com que se preocupar. Existem 2 tipos de glândulas sudoríparas em sua pele. O primeiro fica localizado em certas regiões do corpo, como na virilha e nas axilas. Essas glândulas produzem um fluido oleoso específico, que é responsável por certas experiências emocionais. O outro tipo é bem mais comum. São glândulas distribuídas por todo o corpo e responsáveis pelo suor que temos após uma atividade física intensa. Esse suor resfria o seu corpo à medida que vai evaporando. Ele é composto por 99% de água, então é praticamente inodoro. Bem, pelo menos quando sai dos poros e chega à superfície da pele humana. Mas há muitos tipos de bactéria nela, que se alimentam dos nutrientes desse suor, junto com as escamas cutâneas. Um dos subprodutos disso são substâncias químicas específicas, e o cheiro delas, às vezes, é tão forte que parece cebola. Você já deve ter notado que produz mais saliva quando está correndo, principalmente se for uma corridinha rápida em um dia frio. Mas se estiver em uma maratona e o dia estiver ensolarado e quente, produzirá menos saliva. É o seu corpo tentando compensar o efeito de secura, já que você estará respirando muito mais pela boca. Em corridas mais longas, ele fica mais desidratado, então é por isso que tenta conservar a água, reduzindo a produção de saliva. Não importa a intensidade, a cada treino que você faz, secreta mais quantidade de um tipo específico de proteína. Ela torna a saliva mais viscosa e pegajosa. Então, é por isso que você tem a sensação de que sua boca está muito mais seca depois do treino. Os humanos enxergam tudo com 15 segundos de atraso, o que significa que seu cérebro está sempre mantendo você um pouquinho no passado. Dessa forma, ele ajuda a estabilizar a visão do mundo ao seu redor. Seus olhos recebem uma quantidade gigante de informações visuais. Sim, milhões de cores, formatos e movimentos em constante transformação, para onde quer que olhe. O mundo visual muda o tempo todo por causa das mudanças de ângulo, luz e de outros fatores externos. Sua percepção visual muda, pois você precisa piscar. Além do mais, sua cabeça, olhos e corpo inteiro estão sempre em algum tipo de movimento. Seu cérebro teve que estabelecer um mecanismo que possibilita criar uma estabilidade ilusória. Ele suaviza sua percepção visual sem analisar cada detalhezinho do que você vê. É como uma máquina do tempo. Você percebe uma média das coisas que viu nos últimos 15 segundos em qualquer momento. O cérebro junta objetos, então eles parecem ser mais parecidos uns com os outros. É por isso que ele o engana, o fazendo acreditar que está em um ambiente estável. Se esse órgão o mantivesse atualizado em tempo real,
você perceberia o mundo como um lugar muito, muito caótico, com mudanças constantes em movimento, luz e sombra, e teria a sensação de que está alucinando o tempo todo. Seus ossos são bastante fortes, mas seus dentes, que também fazem parte do sistema esquelético, são ainda mais duros na queda. Isso por causa do esmalte, que é a camada externa do dente e mantém o tecido e os delicados nervos dentários em segurança. Sabia que você queima calorias enquanto pensa? Quando descansa e não participa de nenhuma atividade fora do básico, que inclui a digestão, respiração e manter o corpo aquecido, seu cérebro só usa 20 a 25% da energia total do seu corpo. Isso significa que ele queimará entre 350 e 450 calorias por dia sem fazer nada. Não somos os únicos no reino animal com esse mecanismo. Alguns mamíferos pequenos, como o minúsculo sagui pigmeu e o musaranho das árvores, direcionam a mesma porcentagem de energia total do corpo para o cérebro. A maioria da energia que ele queima é para ajudar suas células, os neurônios, a se comunicarem umas com as outras. Elas fazem isso por meio de sinais químicos que o cérebro transmite através de sinapses, que são estruturas celulares especiais. Aí, o órgão direciona um monte de energia para as sinapses, para fazê-las funcionar. O cérebro nunca descansa de verdade. Mesmo enquanto você está dormindo, certas partes continuam ativas. Ele precisa de combustível para funcionar. Então você acaba queimando calorias enquanto dorme. Quanto mais complexas forem as tarefas que fizer ao longo do dia, mais calorias queimará. Então, se tiver perdido o treino de hoje, basta pegar um jogo de sudoku. Você gosta de tomar sorvete muito rápido? Às vezes é necessário, mas se faz isso com muita frequência, provavelmente conhece a sensação de congelamento cerebral. É algo intenso e desconfortável que surge na testa ou laterais da cabeça logo após beber ou comer alguma coisa gelada, como bebidas com gelo, sorvete ou picolé. Tem gente que sente algo semelhante quando se expõe ao ar frio. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que isso acontece, mas uma das teorias diz que a substância gelada estimula um emaranhado de nervos localizados na parte de trás do palato. Outra teoria afirma que os vasos sanguíneos do céu da boca e dos seios da face se comprimem rapidamente quando a temperatura da boca cai, para depois se dilatarem de novo. O congelamento cerebral não é algo perigoso, então não se preocupe com isso. E não, se inclinar sobre a mesa, gemer ou apertar a cabeça entre as mãos não vai ajudar muito. Tem gente que adora dormir muito. Ei, eu me identifico. Mas há pessoas com uma síndrome que as ajuda a dormir tarde e acordar cedo. Elas são imunes à privação de sono. Cerca de 1% da população tem isso. Mesmo com poucas horas de sono, esses indivíduos se sentem ótimos depois. 6 horas de sono por noite é mais que suficiente para eles. Essa quantidade traz duras consequências para a maioria das pessoas após algumas noites. Normalmente, o olho humano possui 3 cones. Isso significa que conseguimos reconhecer aproximadamente 1 milhão de tons diferentes nos espectros de verde, vermelho e azul. Mas há algumas pessoas com uma condição rara, chamadas de tetracromatas, que têm 4 cones nos olhos. Isso lhes permite enxergar tons ultravioletas, o que significa que são capazes de distinguir 100 milhões de cores. Sabia que seu esqueleto é todo molhado? Quer dizer, seu corpo inteiro é composto em sua maioria por água, até 60%. Esse fluido não está só dentro de seus órgãos, músculos e pele, mas também dos ossos. Sua massa óssea é composta por quase 1/3 de água. Há uma rede incrível escondida dentro do corpo humano. Os vasos sanguíneos são super pequenos, mas se fosse possível enfileirar todos, isso daria um fio gigante. Seu corpo inteiro tem uma rede de mais de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Uma das formas de manter uma rede saudável é comendo coisas saudáveis. Você já se perguntou por que nossos parentes distantes, os primatas, são tão mais fortes do que nós? Nossos corpos são bastante parecidos em vários aspectos. Veja a estrutura muscular dos chimpanzés, por exemplo. Mas nossos parentes primatas mais próximos são cerca de 1,35 vezes mais fortes que nós. O corpo humano desenvolveu mais fibras de contração lenta, comparado ao resto dos primatas. Esse tipo de fibra muscular é menos poderosa, mas nos torna mais resistentes e nos permite fazer coisas como coletar alimentos e caçar, atividades que ajudavam nossos ancestrais distantes a sobreviver. É por isso que conseguimos correr uma maratona. Um macaco jamais seria capaz de fazer isso, mas perderíamos para eles em competição de força. O riso é contagiante. Isso não é apenas uma metáfora. Pesquisadores descobriram que emoções fortes podem fazer as atividades cerebrais de pessoas diferentes entrarem em sincronia. O riso é algo que a ciência geralmente relaciona a criaturas sociais. As pessoas ficam quase 30 vezes mais propícias a rirem quando estão em situações sociais, saindo com os amigos ou pessoas com as quais se sentem relaxadas.
Uma das teorias diz que você provavelmente vai rir quando vir seu amigo fazendo o mesmo, pois os humanos são criaturas empáticas. Seu cérebro vai liberar endorfina quando você estiver rindo. Essa é uma substância química especial que faz nos sentirmos seguros e à vontade. Então não sabemos ao certo porque nosso riso é contagiante, mas é muito bom quando isso acontece. Então, junte-se a nós no lado incrível da vida e dê boas risadas. Você não consegue se lembrar de algo isolado quando está tentando pensar em um detalhe, como a cor da camiseta que seu amigo estava usando na outra semana. Vai se lembrar de alguns outros detalhes também. Por exemplo, o lugar onde você o viu, coisas sobre as quais conversaram. O hipocampo é a parte do cérebro que armazena memórias. Geralmente as agrupa, incluindo vários pequenos detalhes. Em média, as papilas gustativas duram 10 dias. Elas são agrupamentos de células sensoriais em sua língua. As que estão mais próximas da superfície têm vida mais curta. É por isso que você não precisa esperar muito para sentir o gosto novamente depois de queimar a língua. Uma teoria diz que o déjà vu é uma espécie de atraso no processamento do cérebro. Os cientistas acham que isso pode acontecer quando seu cérebro está transferindo informações de um lado para o outro e há uma fração de segundo de atraso nesse processo. Isso significa que seu cérebro recebe a mesma informação 2 vezes e a processa como um evento que aconteceu antes. Apenas 30% das pessoas podem dilatar as narinas e 1/3 pode dobrar o polegar para trás. Algumas pessoas podem produzir um ruído estrondoso na própria cabeça. Tudo o que precisam fazer é tensionar os ouvidos ou a mandíbula. Há um pequeno músculo na orelha. Ele amortece sons altos, como quando você está mastigando, mas algumas pessoas podem flexionar esse músculo e isso cria um estrondo audível. As pontas dos dedos são sensíveis, mas centenas de vezes menos do que os lábios. Você inala muitos tipos diferentes de detritos, incluindo 700 mil de suas próprias escamações de pele, e isso em apenas um dia. Um espasmo hipnótico é uma contração que você pode sentir ao adormecer. É um movimento muscular abrupto que ocorre durante a fase do sono não REM. Isso pode criar uma ilusão de queda. Uma das teorias é que quando você está cochilando, seu cérebro vê o relaxamento dos músculos como um sinal de que você está com problemas e realmente está caindo. Portanto, ele envia sinais aos músculos para protegê-lo, tensionando. A sinestesia é uma habilidade especial e rara em que as pessoas podem saborear música ou ouvir cores. Apenas 1 em cada 2.000 pessoas tem isso. Para algumas, o coentro pode ter gosto semelhante a sabão, porque a planta contém um produto químico usado na fabricação de sabão. Mas apenas de 4 a 14% da população mundial tem genes especiais que podem detectá-lo. 18% das pessoas podem mover ambas as orelhas ao mesmo tempo, enquanto 22% podem mover uma orelha de cada vez. Quem faz isso usa músculos vestigiais fracos que recebemos dos humanos ancestrais, que o tinham em comum com os gatos. Os humanos mudam de cor com o tempo. Um hematoma aparece porque há sangramento sob a pele. Minúsculos vasos sanguíneos são esmagados e um pouco de sangue fica preso lá. No início, se forma uma mancha vermelha porque o sangue é rico em oxigênio. Mas depois ela fica roxa, verde, amarela ou mesmo cinza quando os níveis de oxigênio caem. O suor não tem cheiro próprio. O odor desagradável é causado por bactérias em sua pele. Quando o suor sai dos poros do corpo, a bactéria o decompõe em ácidos. O que a maioria dos desodorantes realmente faz é eliminar as bactérias em sua pele. As pessoas costumavam sonhar em preto e branco muito mais do que hoje. Isso porque elas assistiam a TV em preto e branco. O queijo azul é outra coisa que afeta seus sonhos e os torna mais vivos. Cascas de ovo podem ser usadas para o cultivo de novos ossos humanos. A casca do ovo da galinha contém carbonato de cálcio, que é algo que você também tem nos ossos. É provável que a comida no avião tenha um sabor diferente do que no solo. Isso porque você perde até 30% da sensibilidade de suas papilas gustativas devido à secura e à pressão dentro do avião. Isso é especialmente verdadeiro no caso de alimentos salgados e doces. Suas narinas não funcionam com a mesma eficiência o tempo todo. Quando você respira, uma narina faz a maior parte do trabalho e elas alternam turnos a cada hora. Você não conseguiria sentir o gosto dos alimentos sem a saliva. Suas papilas gustativas têm quimiorreceptores que reconhecem diferentes sabores, mas eles precisam de um pouco de líquido para que esses sabores se liguem às moléculas. Além disso, você não pode sentir o sabor de coisas que a saliva não dissolve. O cérebro, na verdade, não pode sentir dor. Ele tem um centro de dor, mas não possui receptores de dor propriamente ditos. Quando sua cabeça dói, pode ser devido a nervos, tecidos e vasos sanguíneos ao redor do cérebro. Um único fio de cabelo humano pode suportar um peso de 100 gramas. É quanto pesam 2 barrinhas de chocolate.
As unhas dos pés crescem quase 4 vezes mais lentamente do que as das mãos, que ficam mais expostas e são usadas com maior frequência. Você deve ter pelo menos algumas fotos com olhos vermelhos. Quando o flash da câmera dispara, seus olhos não estão preparados para tal quantidade de luz. Suas pupilas permanecem dilatadas e é por isso que a luz é refletida nos vasos sanguíneos vermelhos da coroide. Essa é uma camada de tecido na parte posterior do olho que nutre a retina. O pulmão direito é maior do que o esquerdo porque seu corpo precisa abrir espaço para o coração. Seus dentes são a única parte do corpo que não consegue se curar. O masseter é o músculo mais forte que você tem, com base em seu peso. Junto com o resto dos músculos da mandíbula, ele pode fechar os dentes com uma força de 90 kg nos molares e 25 kg nos incisivos. As cebolas produzem um irritante químico especial. Ele estimula glândulas especiais em seus olhos, fazendo com que liberem lágrimas. Seu nariz pode memorizar até 50 mil cheiros diferentes e detectar mais de 1 trilhão de odores. Todos nós temos nosso próprio cheiro, exceto gêmeos idênticos. Esse cheiro é parcialmente determinado pela genética, mas também depende de sua dieta, higiene e ambiente. Comer neve não é a melhor maneira de se manter hidratado. Seu corpo precisa de muita energia para transformá-la em água. A neve pode fornecer um pouco de hidratação, mas também diminuirá a temperatura do seu corpo, o que não é o melhor cenário se você está tentando sobreviver às condições adversas do inverno. Você queima algo entre 100 e 200 calorias por hora em pé. Ficar sentado queima de 60 a 130 calorias, dependendo de sua altura, peso, sexo e idade. O congelamento do cérebro é uma dor de cabeça irritante devido ao sorvete. É assim que seu cérebro diz para você diminuir o ritmo e talvez parar de comer algo que está tão gelado. O principal objetivo dos cílios é proteger os olhos da areia, da umidade, poeira e resíduos no ar. Seus cílios sentem quando algo chega muito perto dos olhos, como um inseto voando em sua direção, e ativam o reflexo de piscar. Piscar também ajuda quando você precisa limpar algumas partículas minúsculas ou detritos presos em seus pontos lacrimais. Essas são pequenas aberturas que você tem nas pálpebras. É por aí que as lágrimas são drenadas. Suas sobrancelhas impedem que o suor escorra diretamente para os olhos. Sua pele e o formato dos ossos também trabalham juntos para direcionar o suor para as laterais do rosto. Não somos os mais rápidos, mais fortes ou maiores no reino animal, mas somos os melhores em corridas de longa distância. Isso porque temos pernas longas e nosso corpo pode perder o excesso de calor através do suor. Mesmo há muito tempo, nossos ancestrais caçavam animais perseguindo-os por longos períodos de tempo. Eventualmente, criaturas menores acabavam se cansando. Os 5 sentidos básicos são paladar, tato, visão, audição e olfato. Mas as pessoas têm mais sentidos do que isso. Propriocepção é quando seu corpo está ciente de suas partes e de sua posição, mesmo que você não as veja. Tipo, se seu braço está atrás das costas, você sabe que ele está lá. Se você fosse um polvo, não saberia, porque essas criaturas não sabem que seus braços existem se não puderem vê-los. A termocepção é uma capacidade de sentir a temperatura. Equilibriocepção é um senso de equilíbrio. Você também tem nocicepção, o que significa que pode sentir dor. Depois, há a cronocepção, que é a capacidade de sentir o tempo passando. Existem ainda mais sentidos encontrados no reino animal, mas as pessoas não os têm. Seus botões gustativos não são visíveis a olho nu. Essas pequenas saliências na língua são papilas linguais. Existem de 4 tipos. Todas são cobertas por botões gustativos, exceto a última. As papilas filiformes são responsáveis pelo sentido do tato na língua. Seu dedo mínimo detém 50% da força total que você tem em sua mão. Seu fígado é um órgão muito importante, que funciona muito e é responsável por 500 funções individuais. Até 10% dele é feito de gordura. O fígado tem a capacidade de se regenerar. Você pode queimar calorias quando toma um banho quente, tantas quantas perderia se fizesse uma caminhada de meia hora. A maioria das pessoas precisa de 7 minutos para adormecer. Esse tempo fica mais curto se você tiver acabado de fazer uma refeição grande e saborosa. Em média, o coração é do tamanho do seu punho. Ele bate 115 mil vezes e bombeia cerca de 2.000 litros de sangue diariamente. Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando você faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alerta. Muito rapidamente, ele trava todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Por sinal, a maior quantidade de espirros já registrada aconteceu em 1981. Hatchim! Desculpe! Durou 976 dias.
Durante esse período, uma mulher do Reino Unido espirrou mais de 1 milhão de vezes. A parte do cérebro responsável pela visão está na parte de trás da cabeça. Curiosamente, o lado direito do cérebro controla a visão do lado esquerdo e vice-versa. Se você estiver em algum lugar barulhento, por exemplo, em uma boate ou um show, feche um pouco os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o tragus, a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do canal auditivo para dentro do ouvido, e então vire este ouvido para o seu amigo. Se você se sentir ansioso, pressione os dedos em um punho com o polegar para fora e sopre lentamente esse dedo. Se você não conseguir parar de soluçar, coloque um cubo de gelo na língua. Ou você pode fechar os ouvidos com as palmas das mãos e beber um copo d'água através de um canudo de uma vez só. Puxar a ponta da língua ou levantar os braços em direção ao teto também podem ajudar. Em média, quando uma pessoa ronca, o volume não passa de 60 decibéis. Isso é tão alto quanto uma conversa normal. Mas às vezes, o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, o que é tão alto quanto um liquidificador funcionando. Se você quiser acordar mais rápido, prenda a respiração por algum tempo. Ao fazer isso, seu coração começa a bater mais rapidamente e seu corpo liga o modo ativo. Mas não exagere, se você acordar muito abruptamente, colocará estresse desnecessário em seu coração. Se você se sentir mal-humorado, segure um lápis entre os dentes. Os músculos envolvidos no sorriso começarão a trabalhar. Isso enviará impulsos especiais para o cérebro, que começará a produzir endorfinas. Em pouco tempo, seu sorriso se tornará muito mais sincero. Pessoas destras tendem a mastigar a maior parte de seus alimentos no lado direito da boca, e aquelas que são canhotas usam mais o lado esquerdo. O cheiro do alecrim pode ajudá-lo a ativar sua supermemória. Sempre que precisar memorizar algo, o faça enquanto estiver deitado na cama com um raminho de alecrim por perto. Isso ajudará você a memorizar as informações de forma mais eficaz e rápida. Se sua perna adormeceu, balance a cabeça. Em cerca de 1 minuto, você perceberá que seus músculos se relaxaram e a sensação de alfinetadas e agulhadas passou. Os músculos que ajudam seus olhos a focarem fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quiser fazer os músculos das pernas se moverem tudo isso, precisará caminhar 80 quilômetros. Déjà vu pode realmente ser algo como um atraso no processamento cerebral. Há uma teoria afirmando que isso pode acontecer quando seu cérebro está movendo informações de uma parte para outra. Se houver um menor atraso nesse processo, seu cérebro receberá as mesmas informações 2 vezes. Nesse caso, ele processará como um evento que aconteceu antes. De todas aquelas pessoas que podem mover as orelhas, apenas 30% podem mover só uma. Sua boca queima quando está comendo abacaxi, porque enquanto você está comendo essa fruta, ela está meio que te devorando. O abacaxi é o único alimento conhecido que contém bromelina. Essa é uma enzima que decompõe proteínas. Felizmente, seu ácido estomacal sabe como lidar com a enzima ofensiva. Se você tiver cócegas na garganta, coce a orelha. Isso estimula um nervo que resulta em um espasmo muscular na garganta, e em pouco tempo, as cócegas desaparecem. Surpreendentemente, você queima mais calorias quando está dormindo do que quando está assistindo à televisão. Peça ao seu amigo para se sentar em uma cadeira e coloque o dedo indicador na testa dele. Então, diga a ele para se levantar sem usar as mãos. Ele não será capaz de fazer isso. Assim como as salamandras regeneram a própria cauda, os humanos podem ser capazes de regenerar a cartilagem. Isso é algo parecido com uma borracha em torno de suas articulações. Os cientistas descobriram recentemente que a cartilagem poderia se regenerar. É provável que esse processo seja mais eficaz no tornozelo, não tão eficaz no joelho e menos eficaz no quadril. Se você estiver deitado na cama e de repente sentir vertigem, coloque um dos seus pés no chão. Seu cérebro receberá a informação de que você está em algo firme, e a sensação desagradável passará. Apenas 30% das pessoas podem mexer as narinas. Se alguém estiver batendo nas suas costas enquanto vocês estão se abraçando, isso quer dizer que essa pessoa está pedindo não verbalmente que você a libere. Pessoas com um único vinco palmar têm apenas uma linha atravessando a palma da mão. Essas pessoas são muito raras, apenas 1,5% da população mundial. A maioria das pessoas tem 2 vincos palmares. Os homens são mais propensos do que as mulheres a ter um único vinco. Na maioria dos casos, é uma coisa de família. Suas papilas gustativas têm um ciclo de vida muito curto. Elas vivem por não mais do que 10 a 14 dias. Seus lábios são centenas de vezes mais sensíveis do que a ponta dos dedos.
Sua pele forma rugas quando você fica na água por muito tempo, mas isso não acontece por absorver água. Na realidade, dedos das mãos e dos pés enrugados proporcionam uma aderência melhor. Estudos provaram que espirrar é a maneira do seu nariz se reiniciar. Um espirro reinicia as células que revestem o interior do seu nariz. Elas são chamadas de cílios. Se uma pessoa tem anosmia, que também é chamada de cegueira olfativa, ela não distingue nem detecta cheiros. A quantidade de comida que você consumirá ao longo da vida pesará o mesmo que até 8 elefantes asiáticos. Não é à toa que as pessoas passem quase 4 anos da vida comendo. Sua pele analisa 1 milhão de bits de dados por segundo. Seus ouvidos e nariz processam 100 mil bits cada. E a sua língua é a menos produtiva, ela analisa apenas 1000 bits. Fazer várias tarefas ao mesmo tempo é meio que impossível. O que consideramos como multitarefa é na verdade apenas nosso cérebro alternando entre diferentes tarefas muito rapidamente. Infelizmente, nesse caso, as pessoas tendem a cometer erros com muito mais frequência. Além disso, você pode precisar do dobro de tempo para fazer uma tarefa do que normalmente. Por outro lado, quando você está envolvido em alguma atividade física que já fez muitas vezes antes, também pode realizar uma tarefa mental. É por isso que você pode facilmente correr ou tomar banho e pensar em questões do trabalho. Se você vir alguém constantemente ajeitando as mangas, essa pessoa provavelmente se sente muito nervosa. E mexer em algo é uma técnica autocalmante. Você pode verificar o quão único você é mastigando um raminho de coentro. Para algumas pessoas, essa erva pode ter um sabor semelhante ao sabão, porque a planta contém um produto químico usado na fabricação de sabão. Mas apenas 4 a 14% da população mundial tem genes especiais capazes de detectá-lo. Você é um desses indivíduos? Uma pessoa adulta usa cerca de 200 músculos para dar apenas um passo. Seus olhos nunca param de se mover enquanto absorvem informações visuais. Caso contrário, você não seria capaz de ver o todo. Esses movimentos passam despercebidos por seu cérebro ser um ótimo editor de vídeo. Ele estabiliza as imagens e conecta vários fragmentos em um vídeo contínuo. Seu estômago renova o forro por completo a cada 3 a 4 dias. É assim que seu corpo impede que o estômago digira a si mesmo. Quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz e dos cantos internos dos olhos sobe. Esse fenômeno é conhecido como efeito Pinóquio. O fígado é o único órgão humano que pode se regenerar completamente. Mesmo que tenha apenas 25% do seu peso original, o órgão pode voltar ao seu tamanho original. A sinestesia é uma habilidade incomum e rara. As pessoas que a têm podem sentir o gosto da música ou ouvir cores, mas apenas 1 em cada 2.000 pessoas tem isso. Atualmente, nossas unhas dos dedos das mãos e dos pés crescem mais rápido do que há meio século. Pode ser porque as pessoas comem mais proteínas hoje. Você começa a sentir sede quando sua perda de água atinge 1% do seu peso corporal. Mais de 5% e você pode até desmaiar. Uma perda de água que exceda 10% do peso corporal... vamos apenas dizer que não termina bem. Seu cérebro pode gerar mais de 48 pensamentos em menos de 1 minuto. São quase 3.000 pensamentos por hora e mais de 70.000 por dia. Cada pessoa tem cerca de 150.000 fios de cabelo na cabeça. Em média, cada fio cresce cerca de 1,27 cm por mês. Se você somasse o crescimento de cada fio, chegaria a 16 km por ano. Se você tiver uma cãibra nas pernas, puxe o dedão do pé em direção a si mesmo. Isso vai esticar seus músculos e reduzir o espasmo. As pessoas têm bactérias capazes de produzir eletricidade vivendo em seus intestinos. Essas bactérias emitem elétrons, o que cria pequenas correntes elétricas. Essa pode ser a maneira de a bactéria gerar energia. Talvez acenda algumas luzes. Ei, está escuro lá dentro. Até o final da vida, a pessoa média pode se lembrar de até 150 trilhões de informações. Se você escovar os dentes antes de comer ou beber alguma coisa, pode acabar danificando seu paladar temporariamente. Isso porque a maioria dos tipos de pasta de dentes contém 2 produtos químicos que diminuem sua capacidade de sentir o gosto de coisas doces e aumentam sua capacidade de provar alimentos amargos. A mutação do gene DEC2 permite que as pessoas durmam apenas algumas horas por noite e ainda assim se sintam ótimas. Essas pessoas não se cansam e nunca dormem. Nossa, onde consigo um desses? Em média, essas pessoas acordam às 4 ou 5 da manhã. Apenas até 5% da população mundial tem esse recurso. Somente os humanos podem produzir lágrimas emocionais. Outros seres vivos choram para lubrificar os olhos.
As mulheres têm mais papilas gustativas na língua do que os homens. Pode ser uma das razões pelas quais 35% das mulheres são super degustadoras, pessoas que sentem sabores mais fortes do que a média. E apenas 15% dos homens podem se orgulhar da mesma habilidade. É difícil para as pessoas reconhecerem alguém que conhecem se em uma foto essa pessoa estiver sem sobrancelhas. Isso prova que as sobrancelhas são mais importantes para o reconhecimento facial do que os olhos. Ao apertar as mãos, 50% das pessoas colocam o polegar direito acima do esquerdo, 49% das pessoas posicionam o polegar esquerdo sobre o direito e apenas 1% coloca os polegares um ao lado do outro. Seu cérebro contém mais de 86 milhões de células nervosas que são unidas umas às outras por 100 trilhões de conexões. Isso é muito mais do que o número de estrelas na nossa Via Láctea. E se você decidisse contar todas essas inúmeras células nervosas, levaria até 3.000 anos, uma tremenda perda de tempo. A capacidade de memória do seu cérebro é igual a 4 terabytes em um disco rígido. São mais de 8 milhões de fotos. É provável que você mantenha na memória até 10.000 rostos diferentes. Esse número difere de pessoa para pessoa, mas a média é de 5.000. Isso não significa que você possa colocar um nome em cada rosto, trata-se apenas de reconhecer os traços especiais. Se você caminhasse na mesma direção por 12 horas por dia, precisaria de cerca de 800 dias para viajar ao redor do mundo. O Bajau é um grupo de pessoas nômades que vivem nas águas ao redor das Filipinas, Indonésia e Malásia. Graças a uma rara mutação no DNA, elas podem ficar debaixo d'água por até 13 minutos. Elas também mergulham a uma profundidade de cerca de 60 metros. Queijo azul pode afetar seus sonhos, tornando-os mais vívidos. Seus ouvidos podem entupir ou até doer quando você está em um avião. Você pode resolver esse problema simplesmente mastigando chiclete. Isso abre a trompa de Eustáquio, uma pequena passagem que conecta sua garganta e seu ouvido médio. Abrir essa passagem ajuda a equalizar a pressão em seus ouvidos e impedir que isso aconteça. Você também pode bocejar para abrir a trompa de Eustáquio. Seus sonhos são uma mistura complexa da sua imaginação, memórias e conhecimento. A pessoa média tem de 4 a 7 sonhos todas as noites, mas nem todas se lembram deles. Mesmo que as impressões digitais fiquem gravemente danificadas, elas voltam a crescer com seu padrão original. Se você tiver que lidar com clientes que reclamam, coloque um espelho atrás de você. Quando uma pessoa irritada se aproximar, ela se verá no espelho. Isso a impedirá de agir de maneira rude. Ninguém gosta de se ver dessa maneira. É provável que seus pés fiquem maiores com o tempo. Quando as pessoas envelhecem, ligamentos e tendões nos pés enfraquecem. Isso torna os arcos mais lisos e os pés ficam mais largos e mais longos. Apenas 3% das pessoas no mundo têm linhas que formam um X em ambas as palmas das mãos. Em muitas culturas, acredita-se que isso seja sinal de uma personalidade forte. O cérebro humano tem 73% de água, assim como seu coração. É por isso que se o cérebro perde até 2% do líquido, você começa a se sentir exausto. Isso também piora sua memória, encurta sua capacidade de atenção e piora o seu humor. Na maioria das pessoas, a altura é igual à própria envergadura. Confira. Uma mutação genética específica resulta em ossos super densos que são quase impossíveis de quebrar. Eles são várias vezes mais duros do que os ossos da pessoa média. Pessoas com essa mutação também têm pele menos propensa ao envelhecimento. Você deve ter notado pequenos pontos viajando em linhas rabiscadas quando olha para uma luz brilhante ou para o céu azul. Eles geralmente só são visíveis por 1 segundo ou 2. Às vezes, parecem pequenos vermes. Bom, esses são seus glóbulos brancos se movendo pelos capilares na frente da retina, o tecido sensível à luz na parte de trás dos seus olhos. A maioria das pessoas nem percebe os pontos, a menos que você peça que preste atenção. Se alguém está ouvindo você com as sobrancelhas levantadas, provavelmente está genuinamente interessado na sua história. Se você decidisse desenrolar o DNA humano, a coisa toda se estenderia por 16 bilhões de quilômetros. Isso é 40.000 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Os dentes humanos são quase tão fortes quanto os de um tubarão. O esmalte dos seus dentes, que é a camada externa deles, é a substância mais dura de todo o seu corpo. Suas narinas não funcionam com a mesma eficiência o tempo todo. Quando você respira, uma narina faz a maior parte do trabalho. Elas se alternam a cada 2 horas. Seu ouvido direito é mais responsivo à fala, e sua orelha esquerda é melhor em perceber música. Os pesquisadores acham que é porque é o seu hemisfério esquerdo que processa a fala, enquanto o direito lida com música e outras funções criativas.
Seus lábios parecem vermelhos por causa de um grande número de minúsculos capilares sanguíneos logo abaixo da pele. Enquanto desfruta de sua comida ou bebida gelada favorita, você pode congelar o cérebro. Isso acontece porque os nervos no céu da sua boca ficam congelados. Eles enviam sinais para o cérebro, pedindo que pare de comer coisas tão frias. Mas você pode superar essa sensação desagradável pressionando a língua contra o céu da boca. Faça o mais forte que conseguir. A dor logo desaparecerá. Seus lábios não suam porque não têm glândulas sudoríparas. Eles também não têm glândulas produzindo uma película protetora especial que mantém a sua pele hidratada. É por isso que os lábios são tão vulneráveis ao sol, vento e frio. Eles também secam mais rápido do que outras partes do corpo. Você não seria capaz de provar comida se seu corpo não produzisse saliva. Suas papilas gustativas têm receptores especiais que reconhecem sabores diferentes, mas sem algum líquido, os sabores não se ligam às moléculas desses receptores. Existem apenas algumas células em seu corpo que permanecerão com você durante toda a sua vida. Essas são as células da lente interna do seu olho, as musculares do seu coração e os neurônios do seu córtex cerebral. Essa é uma palavra chique para as camadas externas do cérebro. A geração Y é formada por pessoas que agora têm entre 25 e 40 anos, e elas tendem a ser mais esquecidas do que as pessoas mais velhas. A principal razão para esse fenômeno são os níveis mais altos de estresse que a geração Y tem. Pessoas com albinismo têm pouca ou nenhuma melanina. Esse é o pigmento que dá cor ao seu cabelo, pele e olhos. É uma condição rara. Nos Estados Unidos, apenas uma a cada 18 mil a 20 mil pessoas nasce com albinismo. Mas também há albinismo ocular, e é ainda mais raro. Especialistas acreditam que apenas uma em cada 50 mil pessoas tem albinismo ocular. Durante apenas um dia, o sangue em seu corpo viaja mais de 19 mil quilômetros. Isso é metade do comprimento da distância ao redor da Terra. Quase 25% do colesterol do seu corpo está no seu cérebro. Essa substância é crucial para sua memória e habilidade de aprendizado. Mas a barreira hematoencefálica não permite que suas células cerebrais obtenham colesterol do sangue. É por isso que seu cérebro produz seu próprio tipo de colesterol. Paradoxalmente, mesmo que seus dentes façam parte do sistema esquelético, eles não contam como ossos. Pode ser porque eles, infelizmente, não conseguem se regenerar, mas se um osso é quebrado, ele cicatriza por conta própria, produzindo novas células ósseas. Seus olhos podem ver algo por apenas 13 milissegundos e será tempo suficiente para seu cérebro processar a imagem. Para efeito de comparação, o piscar médio dura de 100 a 400 milissegundos. A luz solar brilhante faz de 17 a 35% das pessoas espirrarem. Esse fenômeno é chamado de reflexo de espirro fótico. Seus dedos são extremamente sensíveis. Eles podem sentir objetos que não são maiores do que a largura de um fio de cabelo. Se o seu dedo fosse do tamanho da Terra, você ainda sentiria a diferença entre carros e casas. Se houver um gráfico de calorias em um restaurante, as pessoas tendem a pedir alimentos menos saudáveis e mais calóricos. Elas comparam a diferença entre, digamos, um hambúrguer e uma grande porção de salada Caesar e percebem que não é tão grande. E como o hambúrguer parece ser algo que sacia mais, é isso que pedem. Mas quando as pessoas não sabem que uma grande porção de salada contém quase tantas calorias quanto o hambúrguer, elas escolhem uma opção mais saudável.